Pô, de novo vacilei aqui. Mas vai gravar já. Beleza. Acabou, finalmente. Esse aqui passou de um ano para o outro, acho que demorou até um pouco mais, né? Teve 20 episódios, mas enfim, uma temporada que está no meu coração, que eu gostei muito, que eu queria muito, nunca imaginei que ia chegar nela. Que quando eu comecei a sessão de engenharia, na verdade, o culpado disso é o Somatório e o Gomex, mas eu nunca pensei nisso. Tipo, meu canal tinha para ficar treinando minhas coisas. Na verdade, ainda falo, de vez em quando tem vídeos técnicos, etc. Mas, enfim, esse é o último episódio da sexta temporada. Enfim, foi muito boa essa temporada. A temporada do PHP, 2026, o ano do PHP. Né? Vocês que falam algumas coisas, meus convidados aí, tô nem aí para vocês agora, eu sou PHP. Depois que lancei o episódio de PHP, caramba, eu explodi o canal, não sei. Agora eu não sou mais Java, agora eu adoro o pessoal de PHP. E vocês vão adorar, meus dois convidados também vão adorar. E, enfim, esse último episódio, a gente vai falar sobre Spec Driven Development, SDD. Né? Afinal, que diabo é isso, né? De onde sai esse bicho? Na verdade, não é um curso, não é um treinamento, a gente só vai fazer comentários ao redor disso. Né? Será que isso faz sentido? Será que isso será que isso funciona? Será que isso é novo de verdade? Enfim. E para comentar esses temas aqui, eu trouxe aqui meus prezados, né? Os grandíssimos. Eu não vou falar quem, deixa que eles se apresentem. Vamos lá, ordem alfabética, quem é o primeiro? Sou eu? Ok. Eu sou o Luiz, né? Não é a primeira vez que estou aqui, né, Carlos? Já é a terceira vez já, né? Terceira ou quarta vez, não lembro. Mas já é a sexta temporada já. Tem uns 20 vídeos que tu gravou aqui terceira vez ali. Até o outro convidado aqui já teve aqui mais zilhões de vezes também, me respeita. Sim, continua, desculpa. Eu sou o Luiz, hoje eu sou gerente de engenharia na Sears Home Service, nos Estados Unidos. Estamos lá degladiando entre o novo e o velho, entre as crenças e as descrenças, né? Mas aquela coisa, né? Já perdemos totalmente a paixão pelo Java, né? Agora a gente vai de Python, vai de PHP, o que aparecer, a gente tem que resolver o problema, né? Apareceu um legado para mim lá agora que é todinho PHP foi codado em 1998. Tá lá no PHP 5 lá, perdido no tempo lá, qualquer espirro pode dar um incidente de segurança grave lá. Né? Estamos lá trabalhando em migrar ele, então assim, o que aparecer, a gente resolve, né? A gente não tem mais paixão por nada, né? Trabalho lá com basicamente só gringo, né? Indianos, né? Tem um ou outro brasileiro que trabalha comigo, então a gente mais tipo as mosca branca do time, né? Mas estamos lá, tentando fazer engenharia de software em pleno século XXI. Agora sou eu, então. Bom, prazer, né? Primeira vez aqui no sexto episódio. Não, brincadeira. Então, pessoal, eu sou o Matheus, professor Matheus. O pessoal tá começando a associar por quê, né? De professor Matheus. E a gente sabe quando o cara é sênior, quando ele fala a palavra gerente, né? O pessoal hoje está muito acostumado a falar, eu sou tech lead, eu sou principal, não, eu sou gerente, pô. Tem que respeitar, né? Mas, olha, vou confessar uma coisa para vocês aqui, hein? Eu nunca programei em PHP. Sabia dessa? Olha, de várias tecnologias, o PHP não passou nas minhas mãos. Eu não faço a menor ideia. Já programei Power Builder, Delphi, C, Assembly. Cara, tudo que tu imaginar, o PHP não caiu nas minhas mãos aí. Então, pode ser que agora eu comece, né? Pode ser que depois de hoje eu comece. Já que é o ano do PHP, né? 2026 é o ano do PHP. Mas é isso, pessoal. Sou figurinha carimbada aqui, como o Carlos já falou aqui no canal. É uma satisfação estar aqui para a gente conversar sobre SDD, que está muito na onda agora, então vai ser um papo bem bacana.
Só um adendo sobre o PHP, você sabe a quantidade de vagas que me procuram para trabalhar com PHP? Vagas de principal, muitas. Né? Nos Estados Unidos tem muita startup pegando tração, não só as iniciais, as seeds, né? Mas muito PHP. E as pessoas já te perguntam assim, o que você acha sobre PHP? Já espera uma pedrada, né? Legal, tá. Mas tem muita coisa para PHP. Pô, tem que admitir que PHP é legal, é complicado pra gente, né? Cara, eu comecei, PHP foi minha primeira linguagem web lá em 1998. Olha! Né? Antes de Java, né? Foi minha salvação depois de conhecer Perl. Né? Que é aquela desgrama daqueles comandos maluco e tal. PHP era mais familiar para mim porque era parecido com C, entendeu? E aí eu comecei, aí foi meu primeiro linguagem web. O primeiro carnê de IPTU da Prefeitura Municipal de Alegrete foi feito em PHP. Boa. Fica a dica para a galera, viu? Eu vou até deixar o link aqui embaixo do episódio famoso aqui dessa sexta temporada, que é de PHP, que eu abri em 2026. E fica a dica aí, fica a dica. Mas, assim, eu queria começar de forma descontraída com vocês, assim, aproveitar que a gente está brincando sobre tecnologias e tal. 2026, com desenvolvimento assistido por inteligência artificial, ainda importa a tecnologia? Tipo, assim, ainda é uma barreira? Por exemplo, sei lá, se eu sou muito bom em Java, e eu recebo um trabalho para resolver problemas de outra tecnologia, por exemplo, de PHP. Hoje em dia ainda importa, assim, tipo assim, uma trava, é um gargalo, ou não? Hoje em dia, por ter uma facilidade, né, da IA assistindo a gente, não vou dizer que é tranquilo, mas é factível, né? Tipo assim, é uma coisa producente, né? Entendi. Tipo, ainda importa? Eu vou começar com essa pergunta para você. Cara, eu acho que vai mais depender do contexto onde tu vai aplicar a tecnologia do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu sou muito do Java, né? Então, programo há muito tempo, 20, 21 anos programando em Java todos os dias. Mas, pegando a visão lá da empresa, a gente tem algo para fazer, uma integração ou uma conciliação bancária, um software específico, a gente meio que não vai empregar o Java de primeira, assim. Então a gente vai ver qual a linguagem possibilita um pouco mais de performance e que o time também conheça, que a gente pode utilizar. Então a gente meio que faz uma distribuição de linguagens. É até interessante porque não é muito comum, eu acho, né? Pelo menos não aqui na região. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma integração com uma API que puxava imposto, né, tributário, e só que era algo muito simples, tinha que ser algo muito simples e performático. Eu usei Golang. Então, dos meus estudos que eu vi, o Go vai performar muito bem, inclusive para o servidor que eu vou hospedar e tal. Então, eu peguei e programei em Golang. Os novos produtos que a gente está fazendo, que é mais voltado para front-end, não tínhamos nenhum software em React. A gente optou por fazer em React, entendeu? Eu acho que tá claro, a gente tem uma equipe, o meu time, né, é um time pequeno, são 10 programadores. Desses 10, tenho 7 sênior já, entendeu? Os outros 3 que estão ali estão aprendendo, mas daí já tem uma noção um pouco melhor, dá para trocar a linguagem. Então, e com a inteligência artificial, eu acho que não é uma barreira mais, na minha visão, né? Posso estar equivocado, tá? Mas eu pego muito nisso, né? Desde sempre. Depende do contexto e o que tu precisa fazer. Às vezes não cabe eu usar Java porque eu preciso de uma inicialização muito rápida do servidor, ou para performar, né? Então não posso esperar o servidor subir, esquentar para depois fazer uma determinada operação. Então, o que no Java? Tem o Quarkus, então eu posso programar em Quarkus. Não vou usar o Spring. Algo nesse sentido, entendeu? Eu acho que hoje a IA, eu sempre falava assim, tem a curva de aprendizagem do time, né? Essa curva de aprendizagem acabou, porque você tem o auxílio da ferramenta para te ajudar
a vencer qualquer barreira de entrada, entendeu? Então, se tem um programador PHP, um programador .NET, vai programar em React front-end, se o cara é bom, e o bom não é saber programar, o bom é saber a base, saber os conceitos de engenharia, como é que você vai a fundo o problema, decompõe o problema em partes menores e tal, esse cara vai ter uma facilidade muito grande de ir para frente. Então, assim, se você entra num time que tu tem pessoas que sabem os fundamentos de engenharia, sabem programar na essência, né, sabe criar soluções, decompor, assim, essas pessoas vão voar, porque elas vão ter a barreira da curva de aprendizagem, não vai ter mais. Então, o cara, ele sendo sênior, ele vai saber programar em Go, saber programar em Python, saber programar em PHP, saber programar em Swift, né? O que vier, a ferramenta vai te ajudar, sendo uma ferramenta genérica ou uma ferramenta especializada em código. Né? Então, hoje, isso tá dando, assim, o meu maior impacto que eu vejo é o seguinte, né, com essa característica de você ter que ter pessoas que saibam muito bem os fundamentos, de pessoas que sejam mais sênior para trabalhar, né, o grande pensamento que eu tenho é o seguinte, tá, cara, e os júnior, como é que a gente vai formar os júnior agora? Porque o mercado tá querendo pessoas que saibam os fundamentos. Ou essas pessoas vão ter que estudar mais para entrar no mercado, sabendo dos fundamentos, para poder operar toda essa maquinaria, né, de frameworks e ferramentas, de possibilidades que tem. Né? Então, assim, isso é muito dinâmico, né? Eu também, eu tenho dado atenção para o front-end nos últimos anos, porque o pessoal de front-end nos times geralmente ficam separados, o pessoal de back-end, aquela briga, né? E agora o que está acontecendo é que a gente está possibilitando o pessoal de back-end trabalhar junto com o de front-end porque tem o auxílio da ferramenta. Você tirou aquele gap, aquele abismo que tinha entre os dois mundos de back-end e front-end, né? Então tem sido muito, muito desafiador. E outra, né? Escolher a ferramenta de acordo com o ambiente, porque antes, eu vou precisar do ambiente X, porque o meu time só trabalha com Java. Então, eu não posso ser serverless por causa disso. Acabou. Você pode fazer toda uma camada agora, né, serverless rápida com Node, ou com Go, ou com Python, né, que vai fazer ingestão, fazer a manipulação dos endpoints e tal, internalizar isso com um back-end mais robusto, seja em Java ou .NET, fazer integração com mensageria, mainframe. Então, tu começa a ter uma gama de você poder atuar em várias frentes, com várias plataformas, frameworks e por aí vai. Boa, Ô, boa. Carlos. E na opinião de vocês... desculpa, pode falar, pode continuar. Não, eu só ia comentar sobre a importância dos fundamentos, que eu vou contar exatamente o que aconteceu na minha empresa 2 semanas atrás, tá? A gente não, né? Mas conseguimos deixar 13 mil clientes fora do ar, tá? 13 mil clientes. O que aconteceu e, enfim, foi passado uma API. O erro foi no processo. Primeiro, o erro foi no processo, tá? Mas o que aconteceu? Foi passado uma API pro fulaninho lá desenvolver, o X, enfim. Ele desenvolveu, só que ele colocou uma condição no nosso serviço de autenticação. E essa condição barrou todas as autenticações de todos os clientes. Só que o que aconteceu? Ele fez, obviamente, utilizando a inteligência artificial, algumas partes do código, não revisou, não tinha o fundamento suficiente para identificar que aquilo era um erro, fez o commit, o sênior dele não revisou, só confiou e subiu, e foi para o deploy. O único ponto falho que nós temos hoje, tirando toda a parte de redundância, servidores, replicadores, tudo que a gente tem, o único lugar que não podia mexer era aquele, foi mexido, foi colocado uma condição que provavelmente sem o fundamento ele não conseguiu ver, e a gente ficou por meia hora com 13 mil clientes fora. E para descobrir que foi isso. Né? Então, eu nunca imagina que é ali. Esse é um ponto, né? Já que é tão crítico, nunca vai imaginar que é ali. Tu vai em tudo quanto é lugar, menos ali.
Daí baixa, faz o compare no Git das versões e tal. Opa, mas que if é esse aqui, cara? Que não faz sentido esse if estar aqui no nosso serviço de autenticação, entendeu? É esses detalhes que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Só para complementar. Tranquilo, mas a próxima pergunta tem a ver. Então vamos lá. Vamos continuar sobre esse lance de fundamentos. Queria que você citasse para vocês, na opinião pessoal de cada um, quais são os 3 principais fundamentos que vocês acham que quem está iniciando, ou que você acha que são importantes, né? Que a gente está falando aqui, que é muito importante, fundamento para quem quer desenvolver atualmente, né? Com o IA assistido e etc., em 2026. Quais são os 3 principais? Aí, tem mais do que 3, mas bora começar com 3, depois eu vou perguntar, e mais 3? Mas vamos lá, fica à vontade, não precisa ser ordem alfabética. Eu acho que a primeira coisa o cara saber identificar o que é um problema. Okay? Saber o que realmente é um problema, né? Identificar o tamanho do problema, quebrar o problema em partes menores, tá? E resolver parte por parte, isoladamente, depois vai integrando e você tem uma solução maior. Tá? Porque o que acontece, principalmente quando as pessoas não têm esse fundamento, elas pegam problemas gigantes e tentam resolver problemas gigantes numa vez só. E elas não vão conseguir. Esse é o principal fundamento que eu considero. Matheus, só ver o segundo fundamento. Então, a primeira coisa que eu ia falar também era saber estruturar o problema, né? Os princípios sólidos ali, para mim, o que é o mais importante é o S, né? Hoje em dia é o que mais se emprega ali, né? E saber que tu consegue quebrar isso para criar partes menores, métodos, funções menores, cada uma com a sua responsabilidade, né? Mas acho que tem um passo muito antes do saber estruturar o problema que está correlacionado, que é entender a regra de negócio. Hoje, o dev ele precisa entender a solução que ele está construindo, para daí sim identificar qual problema ele tem que resolver. Não adianta ele ficar, recebe uma task, não sabe o que ele tem que fazer, o que ele está trabalhando, o que o cliente de fato precisa. Então, entender da regra de negócio, do contexto, depois, sim, né, estruturar o problema. Se a gente está falando de 2026, né, do mundo novo agora, né, que o pessoal está entrando na área ou quer entrar, eu acho que tem que entender um pouco o básico de como a IA está funcionando e até que ponto ela vai, né? Não pensar que ela vai resolver todos os problemas, porque ela não vai. Então, é entender, de fato, o básico do LLM, né? E o mais importante foi o que não aconteceu que foi o que aconteceu, né? É saber validar e revisar o código que está escrevendo, para não dar esse problema que deu lá comigo em produção. Então, entender a regra de negócio, entender o problema quebrando em partes menores para tu conseguir resolver, entender o que a IA pode te proporcionar hoje, né? Não falaria isso há um ano atrás, mas hoje é inevitável, e saber validar e revisar código. Acho que esse que é o detalhe. O saber validar e revisar código, para mim, é a principal... Qualquer coisa, não é validar e revisar código. É revisar e validar coisas que a IA te entrega. Entendeu? Porque pode ser na definição de um escopo, pode ser na definição da própria especificação, na definição dos testes que você vai validar, né? O código-fonte, né? E depois você entra nessa seara, aí você vai, qual que é a infraestrutura que está te gerando no Terraform, entendeu? E aí vai. Né? O revisar é o principal. Eu tenho dedicado algumas horas da minha vida nos últimos 1 ano e meio para desenvolver algo que facilite a revisão das coisas. Como a principal coisa que eu reviso é código, né? Tem um projeto que eu tenho 20 programadores mandando coisa para mim todo dia, né? Eu quero ter alguma coisa que me ajude a fazer o grosso, né? E eu posso entrar direto onde há a regra de negócio, aquilo que eu tenho que realmente resolver, né? E você vê tanta coisa chegar
né, coisa gerada por IA que assim não está reaproveitando recurso, deixa memory leak, não fecha recurso depois que abre, entendeu? São coisas básicas que você conseguiria, né, resolver se o cara soubesse os princípios, né? Mas, claro, cada ferramenta te dá ferramentas, meios de você poder corrigir isso de alguma maneira. Mas como eu faço isso lá no Code Review, né, eu tenho que devolver aquelas lapadas de Code Review, né? E aí o pessoal começou a falar assim, não, eles não revisam mais o código. Né? Daí um dia, né, então tá, chegou uma coisa aqui para mim que mudava todos os endpoints que tinha do assistente lá, que a gente fez um agente para cuidar dos técnicos de campo lá, né? O cara mudou tudo, né? E eu tinha falado no kickoff do projeto, nós não vamos mudar nada, nós só vamos adicionar funcionalidade, nós temos que manter a compatibilidade com os agentes antigos, não podemos mudar. O cara mudou tudo. Aí o cara mandou para mim, né? Eu abri e vi assim, mudou tudo. Liguei pro cara. A gente não combinou que não era para mudar? Mas eu não mudei, não, você mudou. Ou seja, você não viu o que você está me mandando. A IA mudou, né? A IA mudou, entendeu? Então, se você não está ali, né, revisando o que foi revisado pela máquina, ou que foi mandado pela máquina, vai dar problema. Eu sempre falei isso, né? O Carlos aqui de testemunho já falou várias vezes sobre isso. Né? Se você não revisar tudo, vai ter um problema muito sério. Mas estamos começando a entrar numa onda agora que as revisões são feitas por outras LLMs, né? Validação e referenciação cruzada, né? E isso vai gerar alguns problemas. Né? Vamos ver até onde vai, né? Eu tive notícia na semana passada, retrasada, o pessoal da Cloudflare reescreveu lá o VIT inteiro, né, fundindo ele com funções do Next. Que eles fizeram um híbrido dos dois para. Eles fizeram isso inteiro com agentes escrevendo, reescrevendo, revisando, e é claro, os top lá revisando, mas foi feito isso rapidinho, entendeu? Então, estamos entrando em uma realidade que isso cada vez vai ser mais comum e cada vez vai exigir mais da gente para revisar as coisas. Vocês acham que isso vai funcionar? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que os caras que estão se dando bem com inteligência artificial é o pessoal que, querendo ou não, sabe conversar com ela de uma forma melhor, sabe escrever melhor e sabe e entende que tudo que ela te cuspir ali, tu tem que dar uma olhada. Tu tem que dar um pitaco. Porque quem está se lascando recentemente é o pessoal que acha que não é que a barreira do código morreu, né? Que acha, daí ele vai lá, usa o seu agente, faz uma plataforma para vender, sobe tudo no GitHub, tudo público, o .env disponível e todas essas coisas. Chave de API, tudo lá dentro. Chave de API, enfim. Então, eu acho que a gente não está perto. Eu sei lá. Eu acho que não. Ontem eu falei com o pessoal lá do escritório, eu falei assim, cara, o dia que uma IA de um local conversar com uma outra IA, por exemplo, eu estou aqui com o meu agente, eu estou escrevendo, eu estou desenvolvendo, e eu quero subir isso para a Vercel. Daí a Vercel tem uma inteligência artificial lá, que ela vai comunicar com o meu agente sem a minha interferência, vai falar, cara, tá errado aqui esse DNS aqui, ó. Você tem que corrigir. Daí a IA vai lá e responder, tá, pode usar esse aqui. Ou então, agora eu quero o Supabase do banco de dados. Daí lá dentro do Supabase tem uma inteligência artificial que não vai falar contigo, vai falar com a inteligência da Vercel, que da Vercel vai falar com a inteligência do teu código. Daí, sim, daí eu acho que a gente vai se preocupar em outras coisas, mas não está nem perto disso, na minha visão, né? Eu só vejo coisas problemáticas saindo. Se você não está ali para estruturar o projeto, para começar um projeto, tá? Colocando todos os guarda-reios que você quer, vai dar muito problema. Vamos lá. Vocês estão indo muito rápido.
Vocês são muito sênior para mim. Vamos lá. O que é essa barreira do código? Afinal, na prática, o que é isso? Como é essa barreira do código que vocês citaram aí? Que as pessoas que não conhecem estão dizendo que foi superada, etc. O que é isso na prática? Sob o ponto de vista de vocês. Deixa eu dar um exemplo. Conhece o Swagger. OpenAPI, que é aquela especificação para você documentar APIs, né, utilizando um Swagger JSON lá, né, que vai especificar todos os endpoints, parâmetros, modelos, que vai trazer o contrato de API. Tá? Aí no Spring, no Java, o Matheus vai saber bem, né, o Spring Doc lá, vai lá, ele integra, lindo, ele faz, quando você faz o seu código já documentar o contrato, ele vai fazer ali bonitinho. Só que você vai lá no Spring Security e fala o seguinte, olha, eu quero fazer autenticação, o meu token, eu quero que ele venha por cookie. Beleza, tu vai lá no Swagger, você fala para ele por cookie e tal. Só que no Spring Doc, quando você abre o Spring, o Swagger UI e testa a autenticação por cookie, o Swagger UI não aceita a autenticação por cookie. É um bug. Tá? Aí qual que é a barreira do código aí? Você tem que abrir o Spring Doc, abrir o Swagger que está lá dentro, para fazer um patch para poder resolver isso. Tá? Isso, anos atrás, era uma treta, porque tu tinha que saber, né, o código, entender um código de outra pessoa. Dentro do código Java tinha lá um bundle JavaScript com todo o Swagger UI lá dentro, que é outro projeto que está embarcado lá dentro. Tal. Isso é uma barreira de código, porque é difícil você entender isso. Hoje você abre no Cursor, você abre no Gravity, sei lá, qual que é a sua ferramenta, e é o seguinte, eu tenho tal problema aqui na autenticação por cookie, eu quero entender onde que esse problema está dentro desse repositório aqui. Você dá o link para ele. Ele baixa, ele vai ver, ele vai entender, olha, a arquitetura é mais ou menos assim, 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 esse arquivo aqui é responsável por fazer a linkagem dos parâmetros e tal, tal, tal. Então, provavelmente, o seu problema está nessa parte. Cara, isso te economizou uma semana de ler código. Isso é barreira de código. Entendeu? Né? E eu fiz um patch. Eu tô com o patch para mandar para lá para resolver esse problema do cookie, porque é um inferno. Né? Chegou no teste do projeto, os QA não conseguiam testar, dava autenticação falha. Daí a gente foi ver, o problema era que o Swagger UI não estava funcionando, aí o pessoal queria fazer a autenticação lá, fazer os testes, não conseguia, enfim, treta. Eu concordo, mas eu vou até um pouco mais além, tá? Para mim, o código, ele nunca foi a nossa maior barreira. O código, ele é um meio, ele não é o teu objetivo final, ele não para ali, né? Então, eu acho que as verdadeiras barreiras, elas ainda continuam na parte de modelagem do problema, na parte de arquitetura, na parte de regra de negócio, performance, consistência, escalabilidade, enfim, tudo isso aí é a nossa maior barreira, né? O código, a barreira não morreu, é isso que eu estou querendo dizer. Ela mudou de lugar. Antes, a gente tinha uma dificuldade tremenda em escrever código, era mais trabalhoso, era mais dificultoso. Pesquisa, livros, fóruns, tal. Agora, a barreira é pensar como engenheiro. A gente tem que cada vez mais pensar nisso, né? Então, eu acho que qualquer pessoa hoje, ela consegue chegar e pedir, cria um sistema de pagamento para mim. Mas poucas pessoas conseguem definir o que é uma consistência em relação à performance, o que é uma eu nunca sei falar essa palavra. Idempotência. Idempotência. Retry, fallback, concorrência, isso aí a IA não vai resolver. E é o que o pessoal acha. E é isso aí que o pessoal que está escrevendo código de qualquer maneira, que está desenvolvendo sistemas de qualquer maneira, não pensa. Eles não pensam na consequência. Então, a barreira do código, ela não morreu, de fato, né? Só trocou um pouquinho de lugar, né? Minha visão, né? Eu acho que o seu ponto é hiper válido, né? Eu peguei um exemplo prático, né? Tu tinha um problema antigamente numa biblioteca, tu tinha que esperar vir o fix da biblioteca. Isso. Entendeu? Hoje você te permite você fazer o fix. Mas o que você falou do fundamento, né? As pessoas têm que... É o problema do sofá da casa, né? Tu chega, recebe recalcado que seu sofá de casa tá rasgado, sujo, inferno. Daí um certo dia você vai lá na loja de imóveis, compra um sofá hiper mega bom, com
né, que é reclinável e tal, você bota na sala, aí você olha para a televisão, assim, daí dá aquela olhadinha pro lado, assim, olha lá na cozinha, o fogão todo destruído, né, assim, puta, aquele fogão. Então, tu resolve um problema, você vai ver outro problema. Se você resolver outro problema, você vai ver o próximo problema. Assim Exatamente. você vai indo. Tu tem que pensar na IA como se fosse uma calculadora. Ela te resolve uma conta muito rápido, mas ela não vai te ensinar matemática. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que quando a pessoa fala que a barreira do código morreu, ela está incentivando um desenvolvedor superficial, uma dependência extrema de inteligência artificial e um código totalmente sem entendimento. Essa é a minha visão, porque, cara, é que a gente não quer entrar em polêmica, falar em coisas assim, eu também não gosto de falar disso, mas todo mundo tá vendo o que está acontecendo, né? Isso aí, o pessoal tá vendo e tá fechando os olhos, mas nessa última semana, galera, não, ó, teve um caso aí, né? Todo mundo já viu que o cara subiu, foi lá, digitou, código, a barreira morreu, R$ 200.000 por mês. Mentira. Primeiro, eu quero que alguém me prove que fez um SaaS com inteligência artificial sem ter desenvolvedor no time nenhum que faturou R$ 200.000 por mês. Eu quero que alguém chegue e me prove, tá? Porque isso não existe. Segundo ponto, fez sem um dev no time, pode ver que o processo todo tá falho. Isso aí até hoje não teve um que passou. Então a gente não pode, eu acho que a gente não pode deixar isso passar não, cara, porque eu concordo em utilizar a IA, tu tem que utilizar, 2026 tem que usar, mas tem que saber usar da melhor maneira, cara. Eu não uso agente dentro da minha IDE, eu não uso cursor. O IntelliJ agora saiu com uma novidade que colocaram ali do lado o agente, né? Até, enfim, tu pode escolher o codex, as coisas aradas. Cara, eu prefiro, Matheus, abrir um chat GPT e questionar um problema que eu tenho e ver o que ele está gerando para copiar dele, colar lá e programar, do que eu deixar ele à vontade só com o botão aceito ou não aceito. É o meu pensamento, né? A minha visão. Mas com certeza que se eu for pegar um agente externo ali para fazer, eu já testei isso também. Como eu tenho uma cabeça de anos, né, de desenvolvimento, eu vou saber interpretar aquilo e ver se ele fez certo ou não. Tá? Então, mais uma outra pessoa que está começando agora, não. Então, mais ou menos, é isso aí. A gente começou um projeto lá agora novo de reescrever um aplicativo em Swift todo em React. E a primeira preocupação da gente foi isso, como é que a gente ia colocar guardrails para o time seguir, não sair qualquer coisa, né? Aí o que a gente fez lá? A gente estruturou um projeto que tinha tanto as regras para Cursor, para Cloud, né, mas a gente determinou lá quais eram as skills, né, quais eram as regras que é a o gente não abria a SDD mão, do assunto, né? E o SDD do assunto, né? Então você está aqui e a gente tem no Cloud, tem o Cloud MD ou Spec MD, lá você coloca lá a sua regra de negócio. A gente não usou aquilo, a gente usou um doc, né? A gente estruturou toda a especificação uma pasta de documentos e colocamos lá tudo, o que a gente espera do login dos técnicos, o que a gente espera de uma rota dos técnicos por dia, o que a gente espera, né, com todo, o que é a definição, o que não é, e cada um que era responsável tinha a obrigação primeiro de colocar lá, aí com base nas regras, aí eles foram fazendo e foi saindo, né. Por que a gente fez isso? Porque teve outra experiência antes do outro projeto que eu não estava, né, que foi colocado à vontade e gerou aquela trolha, aquele monte de coisa que ninguém entendia. Então, se você colocar lá nas suas regras, lá as orientações para o código, ele foi fazendo de uma maneira certa. Né? O que você falou de questionar o ChatGPT, o Claude e tal, é super válido, porque a gente que entende, a gente quer saber por quê. Né? E eu acho muito válido, né, nessa hora do exercício aí, de você ler o reasoning. Como é que ele está pensando de te responder aquele problema, entendeu? Né? E eu gosto muito de pedir para ele fazer a validação com fontes, né?
Ó, de onde você tirou essa informação, por que essa informação é assim, e questiono, mas você não viu que aqui daria para utilizar tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa, né? E geralmente os modelos vão te fazer assim, nossa, bem pensado, não sei o que, né? Tu pode moldar isso nele, né? E fala assim, cara, eu não quero que você seja assim. Eu quero que você seja crítico, entendeu? Porque o grande problema de você fazer qualquer um dos dois é que o modelo tem o viés de sempre querer te agradar. Então você tem que colocar para ele coisas que te digam assim, não seja agradável. Eu quero que você diga na lata por que está errado, por que é um problema, por que é um memory leak, por que aconteceu isso, por aquilo. Então, cara, eu só acho que assim, a gente criou a gente moveu um problema de lugar. Antes a gente tinha que lidar com pessoas, e agora a gente lida com agentes que faz que nem pessoas. Assim, eu só queria fazer uma observação, ser o chatinho, né? O pessoal tem que tomar cuidado, porque essas coisas que a gente está falando aqui, neste momento, são soluções proprietárias, entende? Isso que a gente está falando aqui, e do jeito que ela está hoje, ela não é fundamento, não, viu? Tipo, o pessoal não confunde as coisas, tá? Então, tem duas coisas aí que tem que tomar cuidado, que essa é uma escolha pessoal, né? Uma escolha de quem está assistindo a gente. Primeira coisa o aviso que eu gosto de dar aqui, que eu sempre dou aqui. Quem está começando tem que ficar longe dessas coisas que a gente está falando aqui. Você está começando... Drogas pesadíssimas. Vocês têm que ficar... Vocês podem utilizar essas coisas para aprendizado. Eu vou usar para aprendizado, beleza. Mas isso aqui a gente está conversando no nível de sênior para cima, né? Não é nem pleno, assim, de sênior para cima. E outra coisa, essas ferramentas elas têm que ser ferramentas que foi feita uma curadoria pelo lugar que vocês querem trabalhar ou o lugar que estão empregando vocês. Quem tem que pagar isso é quem está empregando vocês, não é vocês. Eu vou pagar aqui. Se vocês forem resolver, vou resolver fazer um plano, vocês têm que ter tem que ter consciência de que vocês estão pagando e que isso não é fundamento, que isso é um produto que vocês estão consumindo, entende? Então é bem diferente de eu chegar com vocês e vão estudar Kubernetes, vai estudar Linux, ou vai estudar Java. Aí essas coisas que vocês vão estudar, vocês vão aprender, elas vão agregar valor, vão ficar com vocês. Vocês não vão pagar nada por essas coisas. Mas do jeito que está hoje, estou falando do jeito que está hoje, o modelo de negócio como está hoje, é um produto e é proprietário. E vocês têm que estudar na história o que deu certo e o que não deu certo para esse tipo de coisa, né? Que é proprietário, que você vê que mais não dá certo do que dá certo. Mas o que acontece? E também tem a questão do meio ambiente, não pode ignorar isso. O gato está passando mal. Então, tem várias questões para tomar cuidado relacionado a AI. Então, a tendência que essa tecnologia evolua, migre para open source, fique mais barato e deixe de ser proprietário. Essa é a tendência, porque se não for assim, nem vai se manter. Isso não vai se manter. A bolha que está aí vai estourar. Tá? Mas isso não quer dizer que vai acabar, olha, o fim do mundo. É por isso que eu estou trazendo esse assunto para a gente aqui, porque uma coisa que o dev tem que saber conviver e lidar com isso. Entende? Tipo, só queria fazer essa observação, porque o pessoal não entender errado, né? O pessoal não entender assim, olha, senão vai ser só mais um canal igual os outros que estão aí nadando na bolha, no hype. Esse exemplo que o Matheus citou, isso é um sintoma do hype, um sintoma da bolha, né? Isso não é fundamento, isso não tem a ver com o dia a dia prático, como é o mundo real mesmo, entende? Então, tipo, eu gosto sempre de fazer essa observação. Mas eu tenho outra pergunta para você. Desculpa, a gente usa só os modelos, a gente sempre fala Cloud, OpenAI e tal, a gente esquece que tem os modelos open source, né, que você pode baixar e usar eles locais, né? Tem o Kimi é a base do curso. Não é, mas, enfim, eu não vou entrar. Eu não conheço nada disso aí. Não vou nem... a gente não é... É outra coisa que confunde no olhando, eu acho só. É uma coisa que a gente conversou no último vídeo daqui, para tomar cuidado. Tipo, tem a cumbuca, tu vai meter a mão na cumbuca e, às vezes, tua mão vai ficar lá dentro, ela não vai voltar, não. Vai ter um bicho que vai comer.
Então, tipo, esse é uma área que não é a nossa área. A gente não é dev, nem é DevOps, nem nada. Isso é a área do pessoal de Machine Learning, de AI. A gente não precisa ficar especialista nisso, viu, pessoal? Se vocês fizerem isso, tem que ser por uma escolha própria. Olha, minha carreira vai seguir por isso. Agora, a pessoa que é dev, a pessoa que está nas outras áreas, ela tem que tomar cuidado com essa cumbuca aí, viu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso que a gente está conversando aqui é uma foto desse momento, que muito provavelmente muitas dessas interações que a gente está falando aqui, elas vão continuar, só que elas vão mudar a forma, não vai ser como é hoje, tipo, não vai ser, eu estou pagando uma assinatura ou algo parecido, né? Entende? É por isso que eu gosto de fazer essa observação para... mesmo porque, assim, isso é muito... Porque, tipo assim, a gente que é de cloud, a gente se preocupa muito com o valor das coisas, sabe? Tipo, a gente tem que gastar o menos possível, né? Então, tipo, senão o gerente puxa a nossa orelha, tá usando recurso aqui desnecessário. E a gente sabe quanto custa os recursos que são utilizados pela AI, o valor real, e não tem nada a ver com isso que está aí no mercado, não. Tipo assim, $200 está caro, é muito mais do que isso, tá na prática. Mas, enfim, não é sobre isso esse episódio. Mas vamos lá, que eu tenho outra pergunta, vamos lá. Sobre o fundamento, eu acho que faltou vocês falarem alguma coisa. Vocês pensaram, mas eu acho que é muito importante, assim, meu ponto de vista. Aí eu quero saber se vocês concordam comigo. Testes são importantes também para a questão de fundamento? Tipo assim, qual a opinião de vocês sobre agora não testes? tem mais desculpa para não testar. Né? Hoje não tem mais desculpa para você não testar. Você pode utilizar, ou você tem que fazer testes. Tá? Os testes vão te dar uma certa garantia ali que aquilo ali não vai dar tão errado se você não revisar, entendeu? Porque se você validou a sua especificação, o que você quer fazer, seu caso de uso está correto, você quer resolver de tal maneira e que você vai validar com testes A, B, C, D e F, que já é uma grande, assim, era para estar sendo feito assim desde sempre, entendeu? Só que sempre as pessoas falam, não dá tempo para testar. Para testar para quê? Sabe? Tinha N maneira. Agora não tem mais desculpa, você pode fazer os testes. Entendeu? E isso, aí você coloca no pipeline automatizado, né? Você vai fazendo as revisões, vai mergeando e tal, quando vem o deploy lá à frente, se quebrou o teste no meio, volta tudo para trás e corrigir o teste. É muito importante. Eu não abro mão de teste nunca. Eu acho, eu concordo, claro, não tem como não concordar, né? Teste é teste. Hoje em dia, a minha preferência é testes de integração. No Spring eu uso muito o Cucumber para fazer, então eu crio os casos de uso, eu tenho uma pastinha lá, que eu tenho os casos de uso, e o Cucumber linka aquele script junto com o meu método, a minha função original, e ele vai seguir exatamente o caso de uso que eu implementei. Então, eu gosto mais do teste de integração do que qualquer outro tipo de teste. Mas, cara, sempre antes de subir, por exemplo, nossas principais APIs, né, que a gente fez, inclusive em ASP.NET Core, não é nem em Java, a gente testa todas os endpoints, tem tudo automatizado para subir correto, né? A não ser quando uma pessoa faz aquilo que fez e não roda nada. Daí falta um pouquinho também sei lá, de automação de processo, algo assim, para ele não conseguir fazer isso, né, sem passar pelos testes. É que teste, ele é meio complicado, né, porque é tanta coisa para testar, né, então se você for testar tudo, fica inviável. Então o pessoal fala muito da pirâmide de teste, né, qual vai ser sua base da pirâmide, o que vai estar lá em cima, né? Então, assim, sim, eu gosto de ter uma boa parte de testes unitários, né? Depois testes de integração e lá em cima, antes de fazer o deploy lá, os testes de contrato, né? Você testar todos os contratos para ver se eles estão de acordo, se não vão quebrar nada, né? É porque tem várias visões de empresas, né? A minha, como eu não tenho um time de teste, infelizmente eu não tenho, e eu tenho uma pessoa, um sócio que ele, cabeça dura nesse quesito de teste, ele acha que não tem necessidade, ele acha ele acha que não tem necessidade e que o próprio programador precisa testar de fora para dentro. Ele fala isso. E daí a gente tem todas as partes que estão comigo, que é de automatização, endpoints, APIs e tal, eu criei os testes, né?
e faço o teste de integração, e os outros passam para um pessoal do suporte fazer o teste, mas a gente sabe que, de fato, nessas situações, quem de fato vai testar é o cliente final, e lá em produção vai dar problema. Então, por isso que é o Go Horse aí, que não acaba mais, né? O cara do suporte testa, o cara que desenvolveu vai testar, e vai testar o que ele já fez. Ele é cego naquilo que ele faz. Para isso que existe testes mesmo, né? De fato. O cara do suporte vai achar que testou e vai esquecer de uma funcionalidade, e quando chegar lá no cliente, ele vai fazer algo totalmente diferente que tu não estava esperando e vai explodir, né? Então, o que eu vou dizer, né, cara? Eu adoro fazer testes. Inclusive, aqui na região, tem muitas empresas que fazem o caso de teste antes de fazer o código original, né? Então, eles escrevem testes antes para depois... E é isso. Eu acho também, eu concordo com o Carlos, faltou isso, né? Mas como ele pediu 3, eu falei 4, não ia querer falar mais... Não, eu não lembrei, mas é isso aí mesmo. Importantíssimo. Claro, não, que isso. Tem um livro aqui, que eu amo. Esse aqui, ó. Tá. Tu assustou agora! O livro que é proibido aqui. Tu é o único cara que... O Matheus até citou um pouco, mas tu é o único cara que lê esse outro livro que é proibido aqui. Mas tudo bem, continua. Você tem que ler tudo, pô. Tu não pode se abster. Ou até as coisas... Tem que saber o que é ruim. Não, assim, eu recomendo... Eu recomendo a leitura. Eu recomendo para quem assiste o canal começar a ter o hábito de leitura, né? E, tipo, essa é uma coisa que eu peguei muito depois que o canal estava aqui, assim, vou ser bastante sincero. Eu não tinha esse hábito antes. Eu peguei muito influenciado pelo Luiz. Só que tem que tomar cuidado, Porque, por exemplo, antes da AI, né, que a AI veio para destruir tudo no sentido de dogmas, essas coisas, existia um conflito entre quem é engenheiro e quem é... Que eles se chamam de crafter, né? Quem é artesão, né? Então, tipo, quem é crafter gosta muito desse livro aí, que eu não vou falar o nome, que o Luiz pode falar o nome aí. Esse pessoal do SOD, essas coisas aí. E eu tô mais desse outro lado aqui, né? Do lado dos engenheiros, né? Tipo, que nem o Luiz diz, não, o engenheiro vai lá e resolve o problema, né? Então, existem essas duas visões do mesmo problema, da mesma coisa, né? Aqui desse lado, eu tenho o Dave Farley, eu tenho o Jez Bramble, e para mim, no meu ponto de vista, né, isso é o meu perspectiva pessoal, eles falam de coisas que fazem sentido, né? Tipo, tá aqui o Matt Fowler também tá desse lado, o Kent Beck tá desse lado aqui, entende? Então, os caras bem casca grossa, eles estão desse lado aqui. E eles têm uma visão... isso aí... E eles têm uma visão legal das coisas. Enquanto desse outro lado aqui, o pessoal que é crafter, eles também olham, só que eles têm uma outra visão, né? Tipo, eles se preocupam muito com a questão de manutenção, né? Tipo, a manutenção das coisas. Olha, tem que fazer isso aqui pensando no futuro. E no meu ponto de vista, eles são muito artificiais. Artificial, né? Eles são muito artificiais e é muito ligado à estética e não tem muita prática, né? Então, por isso que eu acho que esse lado, assim, tipo assim, tem alguns vídeos, vou até colocar o link aqui embaixo, do canal do Dave Farley, que o Dave Farley mais 2 caras fodões, que eu não estou lembrado o nome deles agora, eles analisam esse livro aí, que é o livro que tem o SOD, essas coisas aí, que eu não dou muito com ele. Eles analisam, e aí eles deixam bem claro, não é que esteja errado, é que está muito incompleto, né? Tipo, está incompleto as coisas, uma visão... É uma visão estética incompleta, não vai ao ponto, né? Não vai ao problema. Olha, o problema é esse. É o que o Matheus... Eu gosto da visão que o Matheus falou no começo. Vocês falaram no começo. Olha, eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que entender a regra do negócio. E é sobre isso, entende? É sobre... Ser pragmático. A palavra a gente tem que ser pragmático. E o que a gente tem que trabalhar... A gente tem que ser pragmático e não tem que ser... sou especialista, dogmático. A gente não tem que ser dogmático. Tipo assim, é por isso que eu estou puxando perguntas diretas para vocês, em vez de perguntar sobre DDD, sobre TDD, sobre BDD. A gente falou sobre todas essas coisas aqui, só que de uma forma prática. A gente falou sobre tudo isso aqui, entende? E tem episódios específicos sobre essas coisas aí,
entende? Então, tipo, antes da AI tinha esse lance, né? Tipo, o pessoal que é do lado da engenharia e o pessoal que é do lado dos crafters, né? E tipo assim, só querendo colocando a diferença para vocês aqui. Então, meio que falam a mesma coisa de um jeito diferente. Então, por exemplo, o David Farley, ele fala sobre separation of concerns, né? Sobre deixar as coisas pequenas, né? Só que ele fala sobre usar a ciência também para validar as coisas, né? Porque quando tu usa a ciência para validar as coisas, tu mediu, olha, eu medi as coisas, né? Tipo assim, eu medi que existe a gravidade. Enquanto que o outro lado sei lá, se eu for ali pular, talvez eu vá voar. Tu não vai voar, cara, tu vai cair, tu vai morrer. Então, lá, por isso que sou muito mais desse lado aqui, do pessoal que verifica as coisas, que mede as coisas e que faz só o que é necessário, e que a gente não tem medo de descartar as coisas, entende? Porque no mundo real, a gente descarta as coisas, cara. Então, tem dessa, eu vou manter isso aqui, vou ficar remendando. Existe essa questão de manutenção, mas o que eu gosto do lado de engenharia é que ele não tem medo de um dia eu vou me livrar de tudo. Porque, por exemplo, o Dave fala e pega o exemplo do carro, né? Então, tipo, essa estrutura do carro, o carro moderno atual, ele é todo tecnológico, tem muita engenharia, mas não muda muito de como era antes, né? Tem a carcaça do carro, tem o guidão, entende? Só que antes do guidão, sei lá, era só um manche. Hoje não, o guidão tem ergonomia e tal. Mas eles não pegaram aquele carro lá antigo e foram remendando até o guidão ficar redondo. Não, eles jogaram fora. Chegou uma hora, essa tecnologia, essa parte do carro que evoluiu, joga fora. Então, o lado da engenharia, eu gosto mais do lado porque a gente faz isso. E esse outro lado aqui, dos crafters, eles não fazem isso. Na cabeça dele, não. Tem que ficar perfeito. É que os crafters, eles levam tudo ao extremo, né, cara? E o extremismo é ruim em tudo. Entendeu? Isso, Não tem algo extremo que seja bom. Enfim, por isso que vamos lá. Você tem que ser pragmático. A palavra é essa, não adianta, porque se o cara vai ser assim, não, vou fazer eu preciso, que nem o meme chegou um meme hoje para mim, eu fiquei dando risada no banheiro para variar. Assim, olha, eu preciso colocar aqui um campo de telefone. Ah, tá bom, vou fazer o campo de telefone. O cara fez um microserviço, porque o telefone é diferente em não sei quantos países, e não sei o que. Tá, mas é só um campo de telefone. Não, mas veja bem, agora você pode cadastrar o telefone da mãe dela em 57 países diferentes, e vai estar dando certo. E agora tem a bandeirinha, tem não sei o que. Cara, não é para fazer isso, é só um campo de telefone, é só isso. Então você tem que ser pragmático, entendeu? Mas eu falo o seguinte, né? Você pode fazer a visão de a gente poder implodir, fazer tudo de novo e tal, mas eu ainda acho que tem que ser um pouquinho dos dois, tá? Eu acho que você implodir tudo de novo sempre, aí você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Eu já tive empresa, eu sei que é, mas assim, mas você ser aquele maniático, não, mas aqui tem que ser mantenível, plugável, blá, blá, blá. Cara, se só você usar uma vez, não tem porquê. Esses dias eu fiz um script de migração, né? Tava lá, todo mundo ocupado, então, deixa que eu faço. Fui lá, abri o Python, fiz lá, escrevi conecta o banco A, banco B, gero os scripts, tal. Aí eu mandei para revisão lá do principal, né? O principal resolveu para mim. Por que você usou Python? Porque Python é simples, a gente só vai usar esse script uma vez. Ah, é mesmo. Tá bom, aprovado. É isso. Eu acho que o Matheus matou em cheio, né? É só não ser radical, né? As coisas existem, as técnicas existem. Porque às vezes o pessoal, sei lá, tem um martelo e pensa que todo mundo é prego, né? Ah, vou usar ágil em tudo. Cara, o que tá falando, brother? Pega uma organização gigantesca aí que precisa de um monte de controle, tu meter ágil, tu vai quebrar tudo, brother. Não vai funcionar nada. Na minha lá, onde eu trabalho, tá acabando o ágil. Estão acabando com ágil. Mas isso não significa que ágil seja ruim, significa que não cabe lá onde ele trabalha. Vocês entenderam? Então é tipo isso, né? Tipo, a questão é não ser a gente não ser radical, né? Usar o que a gente pode, o que tem a ver com a gente, porque no final é a cultura, né? Enfim, vamos ao que interessa, Já chegou a metade aqui mais ou menos a metade do episódio, mas acho que a gente já fez o meu contexto falando de fundamentos, etc. E, afinal, o que é SDD? Quem é que quer explicar aí, mais ou menos, assim, para a gente começar a conversa aqui sobre isso? O que é SDD? SDD, você diz que a spec é a fonte da verdade, né? Não pode sair dela, né?
A Isso spec cria, vem antes do código, né? o spec vem antes do código, e isso cria problemas. Se você não tem E a. o que que é uma spec? O que que é uma spec? Não, como diz o Matheus, a spec é você entender o seu negócio, entender como é que funciona o negócio, e você entender o que é o problema, e aí você vai escrever uma especificação que vai resolver aquele problema. É isso aí. Entendeu? Você vai escrever inputs, outputs, regra de negócio, estrutura de dados, contratos, tudo ali dentro. Tu vai montar uma especificação e usar isso para ao teu favor, para que também a inteligência artificial não fuja muito daquilo, né? Algo nesse. Por isso que eu digo que os bons programadores hoje escrevem boas specs, querendo ou não. Isso só tem um problema, quando a pessoa não tem a visão do todo. E aí vão faltar pedaços. Dependendo do jeito que você decidiu montar sua arquitetura, montar seu processo, vai ficar difícil de você encaixar alguma coisa um lado no outro. Então, isso gera um problema. Então, você tem que ter ciência que você vai ter que implodir algumas vezes, que você vai ter que colocar de novo, outras vezes refazer algumas coisas. Isso. Mas conforme você vai indo, vai interagindo ciclos, né, de entrega e validação, você vai aumentando aquela especificação e você vai deixando o código do jeito que você quer. As mudanças em si ficam mais burocráticas por conta disso, né? Tu precisa ter que atualizar as tuas specs, tu precisa versionar, sincronizar os teus times com aquelas specs. Então, isso aí, de fato, é uma desvantagem que tem, né? O que a gente conseguiu fazer lá, né, a gente montou um blueprint de spec para todos os times seguirem o mesmo projeto, mesmo tipo, né? Então, a gente tem lá monorepo, tem lá microserviço, tem lá os templates, né, os blueprints, e cada um vai pegando, de acordo com que vai chegando no projeto novo, pega um daqueles e segue, e quem já está continuando, dando manutenção, implementando novas features em projetos que já utilizaram o blueprint, é mais rápido, é melhor de fazer, porque tem um padrãozinho, entendeu? Agora, o problema é quando você pega alguma coisa já andando e você quer começar a fazer, aí é complicado. Mas tem outro problema também, que é o processo de você utilizar isso, né? O processo de escrever a spec é muito importante, né? Eu acho que isso quase ninguém fala, né? De você pegar o problema, estressar aquele problema, tendo vários pontos de vista, nuances e tal, e a partir quando você tem lá um grande número de informações coletadas sobre aquele problema, né, principalmente sobre os edge cases, né, os corner cases, aí você escrever sua spec para justamente ter uma cobertura grande já de início, né? Mas... Não, pode falar. Não. Termina o raciocínio. Não, e eu já tive experiência também de pegar sistemas legados lá de 10, 15 anos, né? Tipo, a empresa que eu trabalho lá é tudo microserviço. Tá? E aí tu pensa que é pouco, não, são 400 microserviços. Um absurdo, é muita coisa. Aí a gente pegou lá o Order Service Lookup, que busca pedidos nas várias bases e consolida e traz para você. Esse sistema tem 15 anos, é feito em Java, começou em Java 6, Java 8, sei lá, e evoluiu, né, daquele jeito. Aí, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente pegou 2 modelos e diz assim, ó, eu quero que você analise os endpoints, as entradas, eu quero ter uma análise completa nessa estrutura. E os 2 modelos geraram uma estrutura, a gente leu, validamos com o gerente lá, que cuida do serviço, né? É isso aqui? Tá certo? É confiável? É confiável. A gente pegou aquilo e usou como contexto. Entendeu? E aí a gente começou a dar manutenção do sistema legado, né, com aquela spec, entendeu? Mas eu acho que para você fazer com legados facilita bastante, mas você tem que ser chato. Você não pode se deixar na primeira versão, você tem que perguntar, indagar, é isso mesmo? Você viu tal endpoint? Você viu que lá a validação do FRU, que é a Financial Regional Unity, ela está realmente sendo validada dentro das 53 tem dentro dos Estados Unidos e tal, aí tu tem que perguntar para o modelo vai ajustando, né, sendo aquele modo ASK, né, de perguntar, aí você gera um contexto, então tá, me resume agora, qual que é o resumo da nossa conversa? Então tá, agora eu preciso que você faça um documento assim, assado, que precisa dos engenheiros. Aí ele pega e monta, e você valida, e você começa dali, entendeu? Boa. Nesses 400 microserviços, eu acredito que deve ter algum de telefone aí.
Com certeza. Tem os de telefone e que agora estão tudo integrando com o Twilio agora. Ai, ai. Não, o que eu ia comentar é que, como tinha lá na empresa tinha ficado meio que uma bagunça assim, cada um criando um documento e tal, uma spec, né? O que a gente fez? A gente fez um Product, eu tô com ele aberto aqui, Product Discover Assistant. Então, o que ele faz? Ele transforma uma ideia bruta numa documentação. Então, a gente montou esse plugin, esse assistente, né? Que a gente montou uma personalidade para ele, falando para ele, ó, tu não pode passar pano, tu não pode, se a ideia for ruim, tu vai ter que falar que ela é ruim, o porquê, enfim. Ele vai ter que questionar e a gente deu um contexto técnico para ele, que é o nosso contexto que a gente utiliza lá de tecnologias para a gente usar agora em 2026, aí, enfim. Daí a gente fez 3 fases, estou com ele aberto aqui. A primeira que é a Discovery, que é para entender de fato o que é de verdade naquela solução. Então a gente fez uma regra que ele tem que fazer 3 perguntas por mensagem, ele não vai te sugerir nada, e se algo que a pessoa que está montando a spec, né, o texto bruto ali, fizer errado ou tiver confuso, ela vai falar, cara, não entendi. Então, são 3 perguntas que ele faz. Depois disso, ele faz uma fase de validação, tá? Que é para definir um MVP mais realista. Então, ele mostra aqui ó, os riscos, os pontos fracos, hipóteses que precisam ser validadas e quais são os critérios de sucesso para aquele teu produto que tu está querendo construir. E a fase 3 é a parte da spec, né, das especificações. Ele gera documentos. Então, o que ele vai gerar? Ele gera 5 documentos aqui para mim. O briefing da tua solução, que tem o problema, a solução, o público, o diferencial, o modelo de negócio e as métricas. Ele gera um PRD, tudo em formato Markdown, né? Com os casos de uso, requisitos funcionais, não funcionais, enfim. Ele gera um escopo do MVP, ele gera uma landing page specs, se tu quiser criar uma landing page para aquele produto, e o design guideline. Então ele gera essas documentações. Só que não quer dizer que ele vai gerar ela 100% assertiva. Então passa por um revisor antes. Mas o que a gente fez? Para não ficar cada um fazendo o seu, a gente criou esse assistente que vai gerar essas documentações. Depois a gente se reúne e detalha sobre aquilo e vê se está certo, se não está. Daí sim o cara que é vibe coders lá, que a gente tem alguns que manjam mais que eu, eles usam essa documentação para meio que começar o desenvolvimento. Mas como eu falei, de novo, repito, nós somos em 7 seniors, né? Então, todos eles já têm mais de 15 anos de experiência trabalhando com software todos os dias, então eles já sabem o que fazer. Então, não vai pegar um produto desse, jogar na mão de um que está iniciando e ele só vai jogar lá e vai falar, ó, agora gera a partir dos documentos. Não, vai dar tudo errado. Então, só para frisar. Isso é muito interessante porque, né, eu acho que nessa hora, quando cai na mão do cara que sabe, do sênior, né, dá uma diferença gigante do que se entrega no final. Né, porque você vê lá quem tem menos conhecimento do fundamento da rede de negócio, pega um problema gigante, entrega, eu quero que seja feito, né, e aí vem qualquer coisa ali, né. E o cara com o sênior, ele consegue quebrar e fazer parte por parte, juntando, testando e tal, colocando isso. E eu estou falando lugar, isso, né? Para produtos novos, tá? A gente não usa para produtos que já estão em produção, enfim, produtos novos. Para produto em produção, eu tenho utilizado bastante esse que a gente desenvolveu aqui, né? Você faz uma análise, né, geral do que são os contratos, né? De entrada e saída, ele entender o que é aquele contexto, e aí você que não caiu de paraquedas na empresa nova, você consegue saber o que 2, 3, 5, 6 microserviços fazem juntos, né, para determinada coisa. Isso ajuda bastante, né? Te economiza um tempo gigantesco. E aí, para você escrever especificações para criar novas features, ou criar, não com debug, né, mas para criar novas features, novas funcionalidades, fica muito fácil, né? E outra coisa que a gente tem utilizado bastante é de fazer tracing, para entender onde está o problema.
entendeu? A gente pega os logs, os inputs, né, em vez de você ficar lá horas tentando achar onde está o problema, você utiliza a ferramenta, olha, está acontecendo isso, o input dessa request foi esse, aqui estão os logs da request, lá pelo request ID, né, você pega tudo lá no Grafana, né, cara, tudo bonitinho, observabilidade, né, de potência, né, você pega lá, olha, tá aqui os logs de todos os microserviços, o que está acontecendo? E ele vai lá e consegue falar, o teu problema provavelmente está aqui nessa parte, porque não está validando, porque está invalidando, está tendo uma exceção aqui que você não está silenciando, então, e por aí vai, né? Então, mas assim, para novos produtos é perfeito, te dá um caminho muito claro de como fazer as coisas. Agora, quando você pega um legado, sabendo usar, te dá uma vantagem, te dá uma velocidade muito boa de trabalho. Existe problema com manutenção, seja se for antigo, se for novo, desse novo que já foi criado, veja bem, Existe. eu não estou partindo do zero, vocês já criaram, usaram aí a técnica de vocês para criarem as coisas com assistência de AI. Eu não gosto de usar o termo vibe coding, assim, acho que a pessoa que criou o termo vibe coding é uma pessoa que não, pelo que eu lembro, percebi, não tinha senioridade e também falou bastante bobagem, então eu prefiro desenvolvimento assistido por AI, acho faz mais sentido. Mas aí que tá, tem desenvolvimento assistido por IA, mas tem o vibe coder, que é o cara, aquele que não programa, não sabe nada e não, tudo bem. Vai no tab. Não, claro, não tem problema, mas, tipo assim, eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento assistido por AI, a pessoa está desenvolvendo da forma correta. O Vibe Code não está desenvolvendo nada, brother. Ele está pedindo para o gerar lá. E não está dentro de um processo, ele não tem os guardrails. Então, por isso que tem que separar, não adianta. Entendi. Vibe Code existe, mas essa pessoa que não tem fundamento nenhum. Se tu tá usando algum fundamento, já não é mais, já é desenvolvimento assistido por AI. Assim, esse é meu ponto de essa vista, pessoa que falou que... Exato, concordo. Entendeu? Agora eu entendi o que... Entendi, entendeu? Perfeito. A diferença. É uma coisa que está anterior. É igual quando a gente está... Antes a gente ficar debatendo sobre teste. Não, cara, teste é uma coisa que vem antes, né? Tipo assim, na hora que tu tá desenvolvendo, já devia ter discutido isso antes, entende? Então, relacionado a Vibe Code e a desenvolvimento assistido por AI é a mesma coisa. Assim, a gente pode disputar o termo, porque é uma coisa que está surgindo, viu, galera? Então, quando as coisas surgiram, o próprio termo internet, na época que surgiu, tinha cada pessoa que trabalhava, né, no órgão lá, acho que era a DARPA, se não me engano, cada técnico, cada engenheiro tinha a sua internet, tinha o seu protocolo. Então, a pessoa, essa aqui é a minha internet, mas no final, um que se sobressaiu. Então, como é um termo que ainda está sendo disputado, então, eu posso te dizer aqui, eu posso tentar reivindicar aqui desenvolvimento assistido por AI, porque eu vejo muitas pessoas boas usando esse termo. Né? Eu prefiro. Mas lá na firma nós temos esse problema, porque como a Sears é uma empresa centenária, né, o mainframe foi desativado lá no passado. Sério. Conversei com a equipe de mainframe lá, todos os velhinhos falaram, você é muito novo para saber de mainframe. Então, já tive algumas experiências. Mas o problema é o seguinte, como tinha uma TI muito antiga, a velocidade de entrega da TI não acompanhou o negócio, né, e entrou, uma empresa foi adquirida lá por um bilionário, visionário lá, ele jogou o Replit na mão da área de negócio inteira. E aí o Replit, para quem não sabe, é tipo Lovable, é uma plataforma de vibe coding, né? Eles começaram a criar coisas em velocidade insana, e aí começaram os problemas de exposição de chave de API, né? Problema de segurança, de acesso indevido, e por aí vai, né? E agora a gente está enfrentando, isso foi 2024, 2025, e agora, em 2026, começaram a querer fazer manutenções, a estender os sistemas, né? E começou a se ver que esse código gerado pelo Replit é insustentável. Então, tem muitos projetos dentro da empresa que a gente está descomissionando esses sistemas de Replit, internalizando na engenharia, mas aí utilizando os processos de IA assistidos por IA, que nem o Carlos falou, né? De colocar para ter alguma coisa mantenível, né?
que seja fácil de manter, que seja fácil de entender, que seja fácil de botar para funcionar, entendeu? Então a gente tem esse problema, né? Nessa pegada aí foram feitos mais ou menos 300 aplicações no Rapid, das mais diversas, posso imaginar, de relatório, de dashboard e por aí vai. Né? A resposta que a engenharia deu foi criado um time de engenharia específico para isso, né? Criaram-se agentes lá que dizem, se tu quer um relatório, um dashboard, você pede lá para uma interface lá autenticada, e ele já sabe como fazer, o que pegar, de onde pegar as informações lá no Snowflake, lá não sei aonde e tal, junto e tá aqui. Mas ele já gera dentro daqueles preceitos assim, olha, cache é assim que faz, acesso é assim que faz, controle de acesso é assim que faz. Então é tudo já modularizado para não ter o problema de, primeiro, dar um incidente grave de segurança, e segundo, da gente conseguir dar manutenção naquilo de maneira correta. E esses projetinhos que ele já gera com a spec, né? Para justamente quando alguém precisar da manutenção, já pega da spec e continua dali. Entendeu? É um mundo, assim, novo, né? Mas já está começando a dar problema, né? Dos que eu já fiz, toquei, começaram a vir requisições de novas features. Com a spec, você consegue seguir com ela sem problema nenhum. Agora, o problema é quando você pega um projeto que veio sem spec. O cara não comitou spec. Aí é um problema. Aí você perde um tempo ali entendendo para poder fazer alguma coisa que nem é software. Sempre foi assim, né? Como diz lá não lembro se foi o Martin Fowler ou o Thinkback, né? A gente faz software há 90 anos. E sempre foi assim. Eu ia até meio que questionar, porque assim, será que esse spec aí, né, o spec driven, ele vai ser só mais uma coisa que estão inventando agora? Porque toda semana surge algo novo. Agora não é mais spec Não, driven. é retrofit. É porque assim, cara, se a gente for olhar as outras abordagens, né, a gente tem ali o Code First, o Database First, o TDD, agora a gente tem o Spec Driven. Então, antes o código definia tudo, depois o database, tu faz database primeiro. Depois os testes vão te guiar o código. Agora a especificação vai guiar o sistema. Quando eu comecei, era spec. É, Entendeu? querendo ou não, Porque era quando eu spec, né? comecei, existia o programador, existia o analista de sistemas, O existia o analista de analista de negócio. sistema, né, cara? Entendeu? Quando eu comecei, tinha esses Era 3 legal. cargos. Entendeu? E era na spec, você recebia um calhamaço. Até quem trabalhava com sistemas IBM tinha lá um Blue Book lá da IBM lá que dizia como é que tinha que ser feitas as specs, como é que devia ser escrito código, enfim. Né? Mas era assim. Aí o negócio, entendeu? As ondas vão e vêm. Agora é spec. Não sei o que vai ser amanhã. Agora tu me fez recordar, tipo, quando eu trabalhei 11, 12 anos numa software de pagamentos, né? Uhum. E quando eu entrei lá, nós tínhamos os cargos bem elaborados e tinha uma analista mesmo de sistema. O que a gente recebia, nós como desenvolvedores? A gente recebia uma especificação, né, com descrição narrativa do que a gente tinha que fazer, fluxograma, um EAP DFD? e isso. Diagrama de fluxo de dados. Exato. E a gente recebia. Cara, eram uns negócios assim, ó. Só que tava tudo ali. Ou seja, se o profissional não entendia muito bem a descrição narrativa, olhava lá o fluxo. Né? Então, querendo ou não, agora que tu me fez relembrar, a gente já programava muito tempo com spec, né? Não, isso Agora vai só e tá vem, porque tem outra é, fase, né? Em 2000 quando eu estava no Algar, 2011, né, vieram me vender metodologias de especificação por ponto de função, que é utilizado na Petrobras, que é utilizado não sei onde, que era justamente isso. Você tinha especificações bem complexas, bem completas, fazia-se o cálculo e a estimativa por ponto de função. Então, esse negócio vai e vem, entendeu? Eu comecei a trabalhar em 93. E esse caso lá da Algar lá é de 2010, 2011. Viu, gente? Eu sou velho, tá? A barba branca. Tá? Então, assim, as coisas legal, vão e né? vêm. É que nem roupa de mulher. Elas falam, isso aqui era sucesso lá na década de 80. Né, os carros, né? O carro era tudo quadrado, daí virou fluido, agora tá tudo quadrado de novo. As coisas vão e vêm. Eu só queria fazer uma observação que eu acho que é válido o que o Matheus citou, que o pessoal tem que tomar cuidado.
que tem muitas coisas que estão surgindo aí por causa do hype, que eu não acho que seja o caso de SDD, porque eu acho que SDD é uma coisa que como é que eu vou dizer? Tipo, o vídeo no YouTube é ruim, mas os vídeos que a gente faz, eles ajudam as pessoas. É tipo isso, entende? Tipo, uma porta para puxar as pessoas para o fundamento. Por isso que eu pensei em falar aqui, porque eu vi o valor nisso, né? Porque isso começa... tipo, o que está acontecendo na prática é o que o Luiz citou, né? Que o Matheus citou, das coisas ruins que começam a acontecer e a gente tem que tentar arrumar uma forma de resolver o problema e, na realidade, essa forma já existe, porque esses problemas que a gente está vendo agora já aconteceram no passado. E muito aconteceram por conta de... E não é nem questão da tecnologia. Tem muitos problemas que estão surgindo por conta de ser proprietária, entende? Tipo assim, pode parecer... É que nem eu falei no meu artigo lá, isso não é conversa de doidinho do Linux, não, do GNU Linux, que a gente chama, que o doidinho do GNU sempre fala, não, você tem que falar GNU antes de Linux. Não é, não. Tipo, tem problemas que a gente está vendo agora que o Dijkstra, não sei como é que fala, acho que é o Dijkstra, já tinha previsto antes, entende? Dijkstra, exatamente. Quando a gente tenta aproximar as coisas de linguagem natural, então ele já tem esse aprendizado de mais de 50 anos, pô. Entende? Então a gente está vendo de novo agora, porque o que acontece? A pessoa que não sabe programar, ela se empolga, agora eu vou criar um software. Cara, tu vai viver tipo, problemas que a gente já viveu na área, a engenharia de software viveu há mais de 40 anos, tu vai começar a viver agora e a gente está vendo se materializar no mercado. Os caras estão falando de linha de código. Cara, linha de código, sei lá, década de 80, 70, não sei. Você lembra, Luiz? Assim que o pessoal se preocupava, olha, quantas linhas de código. Cara, que isso, cara? Eu fico olhando, eu fico... Não, e hoje está mais crítico ainda, porque dependendo do que a IA gosta para você lá, o problema que podia ser feito com 100 linhas, ele pode resolver com 1000 linhas. Não, eu fiz 1000 linhas de código. Porque a questão... Isso é uma questão tão antiga que tipo assim... Antes era, nossa, eu gerei tantas 1000 linhas de código. E aí a pergunta, naquela época, né? Já deve 70, eu acho, que os caras falavam assim, pô, mas o que é útil disso daí, brother? A pergunta não é quantas linhas eu vou gerar, a pergunta é quanto menos linha eu vou gerar, quanto mais valor eu vou agregar. Quanto vale isso, entende? Então, na prática, é isso. Né? Então, a pessoa não tem que se orgulhar, eu me orgulhei que eu resolvi um problema, 1 milhão de linhas, pô. Aí um script de 5 linhas resolvia, brother. Não, gente, e assim, a gente esquece que nós já tivemos ferramentas de geração de código, foram muito populares nos anos 90 e 2000, né? Tinha a ferramenta que gerava código para Delphi, para Visual Basic, para Clipper, né? Existiram as linguagens de 4ª geração, você lembra disso, Matheus? Né, sim, que tinha claro. Lá, era tudo embarcado no meio, antes de existir Oracle no Brasil, era Zin. Zin é isso, Zin é aquilo e tal, morreu Zin, cadê o Zin? Né, veio o Oracle e patrolou tudo, então, era a mesma coisa, você tinha uma especificação, né, tinha uma ferramenta da Computer Associates também, que você fazia todos os seus modelos em RUP, em UML, e ele gerava as especificações, gerava o código, gerava a tela, tipo gerava um makerzão, né? Então, assim, as coisas vão e vêm. Tá? E outra, a gente hoje vai estar trabalhando com o spec. Não, o spec é legal, é bacana, porque te dá um direcionamento assim. Aí vai ter aquele menino lá que vai ser revoltado, que não deu conta de aprender, que não gostou, que achou que é ruim. Não, eu vou fazer uma coisa diferente. Aí quando vai ter um monte de gente falando coisa diferente, o spec já não é mais, entendeu? Aí passa-se os anos e volta o spec. O legal é que o pessoal costumava falar mesmo aquilo que o Carlos falou das linhas, de quantidade de linhas de código, né, cara? Cara, se fosse por quantidade, eu já tava milionário, porque o meu tab é 8, e eu quebro o if em 5 linhas, assim, ó. Eu tenho uma indentação maluca na empresa. Ó. Não, eu coloco uma condição de if em cada linha também. Eu detesto colocar aqueles if gigantescos. Eu também, eu boto uma em cada linha. E eu quebro os parênteses assim. O meu for é gigantesco. Meu for que tem 3 condições, eu quebro uma em cada linha também, mano. Eu tava rico. Era o Bill Gates. Ai, caramba. Sim, mas assim, porque uma coisa que eu achei legal do que está acontecendo agora, tipo assim, parece que
que eu estou vendo o tempo passar mais rápido na minha frente. Estou estudando história, vendo os problemas que estão acontecendo com o hype, e estou revisitando, na verdade, a história. É que parece que eles chegaram no ponto, né? Parece que eles chegaram lá em 1981, né? Nossa, a gente tem que se preocupar com as salvaguardas, né? Com os guardrails. Cara, é sobre isso, cara. Né? É sobre isso. Finalmente chegou próximo das bases do mundo. Agora faltam mais 40 anos ainda. Não sei se vocês concordam comigo, porque e agora é uma coisa meio complicada, né? Tipo, por conta do paradigma tecnológico, do nível que a gente chegou de cloud, dos workloads, da forma que as coisas são hospedadas, da forma que a gente hospeda nossas aplicações. E acho que agora sim, agora está no desafio. Porque eu acho que o SDD é um exemplo de uma dessas iniciativas, né? Para tentar, bora tentar organizar as coisas aqui, né? A salvaguarda, né? Aí, tipo, eu estava falando do código, mas e aí? Tem a salvaguarda depois, né? Tipo assim, tem as pipelines para gerar, né? O nosso binário, então a nossa aplicação. Vai ter depois também como é que vai manter isso lá na frente. Aí dá para meter AI nessas coisas também, né? Vocês concordam? Não? Vocês acham que é uma coisa que vai ser difícil quando isso entrar lá? Porque, por exemplo, eu fico olhando o pessoal de segurança, eles estão meio, como a gente fala em Belém do Pará, estão cabreiro, né? Eles estão... Porque as ferramentas, né, de ELM conseguem, como vocês falaram aqui, elas são muito boas para identificar problemas, né? E para identificar vulnerabilidades de segurança, e inclusive para usar para fazer ataques, né? E tipo, as ferramentas começando a chegar lá. E aí? Qual a opinião de vocês sobre isso? Você sabe que antes, para você fazer um pipeline de CI/CD, você precisava de um especialista para montar isso para você, né? Hoje, com LLM, você pede para montar, você tem um pipeline básico lá, usando GitHub Actions. Mas deploy, né? Se você quiser montar um cluster Kubernetes usando Terraform, te ajuda, né? Então, assim, você pode colocar em todos os pontos do processo, mas alguém tem que estar lá para validar. Tá? Tem que ter validação. Não dá para deixar tudo sozinho, na mão do agente. Não dá. Cadê o Carlos? Então, o Carlos saiu, mas eu acho que dá para a gente colocar a IA, né, nesse papel, mas... E eu entendo o pessoal de segurança estar preocupado. Também. Tem muita gente falando também que o que vai pegar forte nos próximos anos é a questão de segurança, né? A leitura que o Carlos fez sobre parece que a gente está no novo 1991, faz sentido, porque a tecnologia ela acelerou muito rápido. E o SDD justamente é uma tentativa de pôr isso em ordem. Mas não sei, cara. Eu sou aquele cara que pode ser que eu seja atrasado, mas eu deixo a galera usar as tecnologias primeiro para depois eu começar a utilizar. Não sei, eu sou velho, eu acho, na verdade. Mas eu Não, na verdade, tenho... Pois é. Desculpa, eu te interromper. Toda hora eu interrompo vocês. O pessoal se queixa de muito, mas eu sou assim mesmo. Enfim, desculpa. Você é pragmático, nós somos pragmáticos. Isso aí, esse sentimento, isso aí é uma coisa geracional, uma coisa que o pessoal, essa geração atual, até um pouco da nossa, né? O pessoal que é milênio que nem a gente, tem muito disso, né? Que eu chamo de FOMO. É o FOMO, né? Tipo, tem toda uma cultura de canais no YouTube, na própria rede social, para tentar vir com essa história. Olha, tu tá ficando para trás. E não é assim. A gente, como é um pouco mais velho, a gente não é tão afetado por essas coisas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Não pode... A gente não pode entrar também nessa dança, né? Porque não existe isso, cara. O mundo real é uma coisa. A rede social é outra coisa. E ainda tem uma terceira coisa, que é a propaganda. São três coisas diferentes. A propaganda. Eu tô querendo vender... Depois de falar a quarta. Eu tô querendo vender meu produto. Quer dizer, aí hoje tem muita notícia, porque o CEO de tal lugar falou tal coisa. Cara, ele tá vendendo produto, brother. Então eu vou anotar o que ele escreve, por quê? Desculpa, pode falar, Luiz. Tem a quarta, né? Que é a empresa onde você trabalha.
entendeu? Isso. Eu tenho o caso, né, que o dono, o chairman lá, ele é aficionado, ele sabe IA e tal, então tudo ele te questiona assim, você validou isso com o Claude? São coisas que estão acontecendo hoje, não é só comigo. Você validou isso com o Claude? Não, eu validei. Aí ele duvida de você, daí ele vai perguntar para o Claude. Aí o Claude vai falar, não, essa é realmente uma solução boa para escalabilidade, blá, blá, blá. Aí ele disse assim, olha, muito bom, o Claude concordou com você. Aí eu pergunto assim, por que você está fazendo isso? Porque 90% das pessoas que vêm aqui falar para mim alguma coisa, o Claude discorda. Então, tu tem mais essa realidade e isso vai começar a se tornar mais comum. Entendeu? Isso, assim, é loucura? É loucura. Mas eu tô num lugar que às vezes eu acho que eu tô na fábrica de doido. Porque você vai fazer reuniões, quando nada entra um bot. O bot é o bot do chefe, do dono. E ele escuta tudo que você fala e ele não faz assim alertas, mas ele faz resumos de tudo que está acontecendo na empresa, para todo mundo. É público. Eu preciso saber o que está acontecendo na área de cadastro de clientes. O bot te fala, está acontecendo isso. Então, assim, dependendo da maturidade, da loucura de onde você está, entendeu? É uma loucura. Né? Eu estou no meio de uma loucura, eu estou no meio de uma fábrica de doido. Então, lá o chefe ele falou que ele quer que a empresa seja agente que em 2 anos. Né? E o pessoal que trabalha aqui, vamos reinventar tudo. Não, beleza, mas isso se enquadra no que eu falei quando eu falei mundo real, né? O mundo real é a tua empresa onde tu trabalha, né? Tipo, exato, só que tem lugares que estão nessa de estar assim, resistente a dar o passo e tem aquelas que já estão. Entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei incomodado de começo de trabalhar num lugar desse, entendeu? Não, pois é, o que eu acho assim... Gera bugs, cara, gera bugs. Gera bugs. Gera bugs que tá Pois certo. porque a questão, uma visão... Desculpa. Pode falar, cara. O que eu ia falar é que, tipo, visão técnica, visão de engenharia, de fato, a gente consegue enxergar os defeitos, né? Tipo, a vulnerabilidade que vai gerar, a dívida técnica que vai gerar, entende? Então, a gente tem que pontuar isso, né? Tipo, agora, uma coisa é isso, é a minha visão de engenharia, outra coisa é o objetivo estratégico de onde eu estou trabalhar. Então, eu tenho que me alinhar. Eu tenho que me alinhar. No teu caso, tu tem que se alinhar. Tu pode até falar, pontuar, mas na verdade tu tem que alinhar, porque o objetivo estratégico é esse e tu vai arrumar para onde a empresa está indo. Não, e tu sabe o que o cara me falou? Assim, Luiz, eu gosto do jeito que você toca os reviews. Eu quero que você crie um agente que faça review que nem você. O que eu vou falar pro cara? E é complicado, cara. Entendeu? É treta. Você acha que é brincadeira? Às vezes o cara... Não, é porque assim... semana passada, entendeu? Às vezes o cara tá pensando, porra, eu vou fazer um agente que faz o que eu faço? Daí eu começo a parar para pensar, pô, será que eu vou ser substituído por esse agente depois? Não, aí eu perguntei para ele e ele falou assim, não, é para você fazer mais coisas. Mas... Entendeu? Porque você resolveu um problema que eu tenho aqui há 30 anos. Mas só que eu quero que você faça mais coisas, porque se você resolver um problema que eu tenho há 30 anos, quer dizer, você pode resolver mais problemas que eu tenho há tempo e não consigo resolver. Então, é difícil você entender, essa etapa, porque a primeira pessoa que eu tinha foi assim, você substituindo. Aí você começa a ver que é real, né? Mas daí tu vê o cara assim, não, mas eu quero que você faça mais coisas. Eu quero que você esteja à frente de novos produtos, de novos projetos de migração e tal, e deixe essa tarefa que é burocrática que seja automatizada. Só que daí eu falei para ele o seguinte, o problema é o seguinte, o âmbito geral da coisa, o grosso, beleza, você pode fazer, mas você precisa de alguém revisando, sempre. Não, é que a gente tem que partir do pressuposto que ninguém é insubstituível. Ponto final. Ninguém Exato, né? Ninguém. Agora, eu ficaria extremamente chateado se uma máquina me substituísse, tá ligado? Aí eu vou dar uma... Hoje em dia, essa parada de inteligência artificial que sobe, faz o pipeline, faz a automatização, faz os bashzinhos, CI/CD e tal, joga em produção, eu estou tratando ela como um estagiário que tem acesso ao root.
no hoje, 2026. Pode ser que daqui 5, 10 anos eu não precise ter tanta preocupação como eu tenho hoje. Tá? Mas no que eu vejo e a quantidade de problemas que está acontecendo de subir para a produção com vulnerabilidades, eu trato a inteligência artificial como um estagiário que tem acesso ao root. Ou ao DBA que faz o update sem wear. Não, nós tivemos aí casos de plataformas aí que deram drop em banco de dados, né? Drop database, Isso. truncate Então, table. Eu acho que a gente tem que tratar como o que ela é mesmo, que é uma ferramenta. Assim, tem gente que critica, sim. mas não é isso, brother. TDD é ferramenta. Eu digo isso de estagiário, não criticando o estagiário, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Claro. Mas eu digo isso para a questão de proteção. O papel do estagiário é tu aprender, estudar, ele não pode jogar algo para produção, é isso que eu quis dizer. Então, claro. Trato dessa forma, né? Os guardrails, né, que o Carlos comentou, é o meu. Então, assim, não vejo algo ainda capaz de fazer isso, de pegar, fazer um deploy e tal, com inteligência artificial, que vai criar o app, pipeline, deploy e tal. Não vejo hoje em 2026, não vejo. Eu vi, provavelmente o Carlos vai falar no final sobre livros e tal, né? Mas eu assisti um filme que é Justiça Artificial. Basicamente é o quê? A juíza é uma inteligência artificial que é fomentada pelos policiais. Então, todas as provas é jogada para a juíza, que é uma IA. E ela que vai te julgar. Só que ela tem o poder de decisão ali, ela mostra, ó, tu tem 99,8% que tu é culpado. E com essa probabilidade aqui, com esse percentual aqui, tu tem 3 horas para te defender. E eu vou te dar tudo que eu tenho aqui na minha IA e tu vai ter que montar a tua defesa. E se tu não conseguir, infelizmente tu vai morrer. Basicamente isso. Só que o que acontece dando um spoiler aqui, ela erra. Ou seja, ela alucina. E aquela cena dela errando e ela alucinando, que meio que quase cai uma lágrima de choro numa inteligência artificial, eu falei assim, cara, isso é fantástico, porque de fato é o que acontece, elas alucinam. E daí eles foram investigar e os casos, tipo, de todos que um monte ela errou, entendeu? Então a gente ainda tem que ter esse cuidado. É isso que eu tô querendo dizer, a gente precisa. Você falou tudo, né? A IA, para mim, é como se fosse um trainee no estágio, trabalhando junto comigo para programa. Né? Você está conversando, trocando ideia ali, faz isso, faz aquilo. Tem horas que ela alucina, ela vai te dar, vai. Isso acontecia muito mais no ano passado. Agora não acontece nem mais tanto. Né? Tipo, já teve casos de eu fazer um code review na época, o GPT-4 falou o seguinte, não, mas no Java tem essa função aqui. Não, no Java não existe essa função. E ela trancou para existe. Me dá a fonte. Aí, não achei a fonte, assim, viu? Então, assim, isso aí. nós o temos Rodolfo e o Leonardo, que vai assistir isso aqui, o Rodolfo já participou aqui, acho que o Leonardo também já. Eles vão falar, cara, eles estão destruindo a IA. Não, pelo amor de Deus, ela acelera, a spec é legal, mas a gente precisa ter pé no chão ainda, tá? Então, já deixa eu dar o salve para eles, né? Porque eles estão assistindo aí, são gente boa demais. Olha só o que aconteceu, cara. É IA. É IA. Não, mas o meu não faz, quer ver? Esse aqui não faz. Não faz? Não faz porque esse aqui é Intel. É o meu Hackintosh de mesa. Se você está no M1 aqui no Apple M1, no M alguma coisa, você faz isso, ele faz. É só eu nem sabia dessas coisas. O que eu tenho que fazer? Assim? Faz assim, faz assim, faz. Legal. Tem um que faz balãozinho, faz coraçãozinho, vai dar coraçãozinho, tem ele. Boa. Enfim, é o meu ponto de vista. IA é uma ferramenta É ferramenta. que quem
é uma ferramenta, qualquer ferramenta que se a sua organização vai colocar dentro do teu time ou dentro da organização para usar, precisa de curadoria. E a curadoria tem que se preocupar com vários aspectos humanos, custos, ou se eu vou substituir ou não as pessoas, etc. Então, são muitos fatores para definir como que essa ferramenta vai ou não entrar na organização de vocês. Então, e uma coisa é isso, uma coisa é a ferramenta que foi curada, a tecnologia que foi curada para ficar na organização de vocês, e vocês têm que se adaptar a ela, porque ela tem que estar alinhada também ao objetivo estratégico, e isso, vocês que são profissionais, vocês têm que ter consciência disso, que é o caso de todos nós, na realidade, mas é como o exemplo do Luiz, né? E outra coisa é como a gente pode interagir com as tecnologias que, eventualmente, a gente vai usar no nosso trabalho ou no trabalho que vocês querem. Olha, eu quero trabalhar em tal lugar, quero trabalhar, sei lá, no Nubank, o que eles usam lá? É Clojure, se não me engano. Aí eu pesquiso e vou estudar essas coisas, entende? Então, é tipo isso, né? Que tem que separar essas duas situações, né? Tipo, uma situação no trabalho, situação no... Estudando aqui, eu tenho que estudar e dominar o tal do Cloud, tá? Porque, para mim, programador desde sempre, para mim é muito mais, assim, muito mais natural utilizar o cursor, que é uma IDE, do que utilizar o Cloud, que é um agente. Eu não gosto de fazer coisa do Cloud, porque eu não sei o que ele está fazendo. Mas, assim, coisas eu sei que ele faz melhor que o curso, entendeu? E aí são diretrizes de empresa. A empresa falou assim, olha, nós queremos otimizar mais o uso de Cloud. Então, isso está chegando. Vai chegar para mais gente. Isso, exatamente. Vocês têm que ter um plano, né? Então, tipo, é como a gente falou, como o Rodolfo falou no último episódio, vocês têm que tomar cuidado, porque essas são serviços e ferramentas proprietárias. E muito provavelmente, as partes proprietárias dessas tecnologias, daqui a uns 3, 4 anos, vocês não... Acabou. Vocês vão ter que aprender outra coisa. E aí entra no que o Matheus falou, tem que tomar cuidado com as coisas que estão surgindo aí. Estão surgindo muitas coisas aí. Notebook, Open Cloud, não sei o quê. Aí tem que tomar cuidado para... O Open Cloud está aí, né? Fazendo as dele, né? Não. Isso aí, pessoal, não, isso que eu falei foi só um exemplo. E isso é scan, viu? Essa tecnologia que a gente falou é scan. E você pode entrar e cair golpe. Isso aí, não use essa tecnologia. Então, vocês têm que ter um plano de vocês, o plano de carreira, né? Porque, por exemplo, tem um perfil que eu sigo no LinkedIn, que era de um sênior, que ele era muito resistente, e ele acabou perdendo emprego. Só que aí precisou entrar novamente no mercado. O que ele fez? Ele estudou as ferramentas, e no meio tinha uma dessas, de AI, uma ALM. Ele estudou e conseguiu entrar. Ele ficou muito grato. Só que tem que tomar cuidado, porque isso, você entende? Isso vale para qualquer tecnologia, não só para ALM. Que às vezes tem empresas que vocês vão querer trabalhar que tem ferramenta proprietária ou serviço proprietário, vocês vão aprender, beleza. Vocês não podem considerar isso fundamento, isso não é fundamento, pessoal. A gente está falando de ferramentas proprietárias aqui. Até esse momento, ferramenta proprietária. O Luiz citou, tem algumas que são open source. Tá entendendo? Será que... Como é que funciona? Tipo, então tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o status quo do mercado, como Kubernetes, DevOps, Cloud, isso é status quo. Entende? Cloud Native. Agora, Cloud Native é diferente de Cloud. Cloud é look-in. Cloud é proprietário. Entende? Eu vou estudar AWS e Azure porque aquele lugar que quer trabalhar usa AWS e Azure. Beleza, tira a certificação. Agora, isso não é fundamento. Se falir a Azure amanhã, não vai servir de nada. Mas o fundamento que vocês... Kubernetes, Cloud Native... fundamento que vocês estudarem desse lado, containers, isso vai ficar para sempre, entende? Então, isso que a gente está falando de LLM, essas coisas, o que chega perto de fundamento é SDD, mas mesmo assim, é que nem o Luiz falou, uma coisa que vai e volta, muito por conta de ser uma solução proprietária. Mas, assim, o ideal desse episódio aqui é esclarecer vocês sobre essas coisas, entende? Não é que, não tenho que estudar, ou então, olha, eu fiquei para trás. Na verdade, vocês têm que ter um plano da carreira de vocês. Às vezes o plano da carreira não é nem ficar só numa empresa, às vezes o plano da carreira sei lá, ir pulando e trocando de empresa. Ou às vezes o plano da carreira da pessoa é ficar muito tempo nessa empresa, ficar para sempre nessa empresa. Eu quero fazer isso, o que é que eu preciso fazer?
Então é isso que vocês têm que ter em mente. Não é assim, nossa, olha, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás de aprender tal ferramenta. Mas nunca, sei lá, Power BI. Nunca precisei trabalhar com Power BI. Entende? Tipo assim, Eu também. vocês entendem? Então é tipo isso. Eu posso sim, se eu quiser trabalhar com Power BI, vou me especializar em Power BI, vou estudar Power BI. Pronto, isso é o caminho que eu escolhi. Então, a mesma coisa, essas coisas do hype, porque tanto faz, agora é LLM, mas pode ser outra coisa. Tem uma época aí que era JavaScript. Né? Então, tipo assim, tem essas coisas do hype, isso aí vocês não podem ficar, olha, nossa, eu estou me sentindo mal, porque eu não sei mexer com isso, não sei fazer isso. No mundo real não é assim. As empresas são diferentes. Tem a empresa do Luiz que precisa, tem a minha empresa que também precisa, o pessoal usa muito aqui, onde eu trabalho. Mas tem empresa que não precisa e está faturando dinheiro. Empresa que não precisa e está faturando direito. Tem empresa que nem usa cloud, por exemplo, está faturando dinheiro. Entende? Então, vocês têm que ter em mente cloud, isso. Não tem usa cloud, mas tem a cloud dela, né? Isso, exatamente. Exatamente. Viu? É interno. É interno. Mas, tipo, eu só queria fazer essa observação. Eu queria deixar aberto para vocês aí. O que vocês acham que faltou a gente falar sobre o tema de hoje? Que vocês falariam, que a gente não falou aqui? Que você acha importante para quem está assistindo a gente? Nós já falamos, né? Porque para trabalhar com as specs e tal, tu tem que saber fundamento, tem que saber entender bem do problema, entender bem do negócio, entender bem do problema, para saber se aquela solução que você está propondo é válida, vai ajudar a agregar valor, entendeu? Né? E saber dos fundamentos vai te valer de configurar bem seus agentes, né? Esse é o big deal. Hoje é você saber fazer isso. Você colocar lá, olha, eu quero que a minha indentação seja com tab 8, para ser igual ao do Matheus, né? Mas eu quero que implemente 80% de cobertura de teste unitário nas minhas unidades de código. Eu quero que tenha documentação sobre o que mexeu na rede de negócio. Eu quero que tenha, né, princípios que evite vazamento de memória, que evite processamento desnecessário. Você coloca todas essas informações, essas regras ali para o seu gerente. Então, para você fazer tudo isso, filho, tem que saber fundamento. Tá? É a recomendação que eu faço, livros, vai ler, vai se informar. Eu sigo a mesma linha, tá, de vocês dois, tá? Tanto do Luiz quanto do Carlos. Eu acho que a gente abordou bem, ficou bem legal o tema que a gente abordou aqui, junto com os outros episódios que tiveram, né? E eu acho que fechou bem, bem legal. Talvez, eu não me recordo, mas acho que a gente não falou de custo, né, para isso tudo, e colaborando com a fala do Carlos, às vezes a tua empresa de fato não precisa usar algo mirabolante, não precisa de uma IA mais sofisticada, então será que vale a pena? Porque, tipo, é muito custoso, né? Então, é muito custoso, é muito caro. Latência, infraestrutura, tudo isso é custoso. Então, às vezes, tu tá querendo abraçar o mundo e, de fato, não precisa. Né? Então, é só uma reflexão. E é isso, cara. Fundamentos extremamente importantes. E assim como livros, temos muitos canais bons de tecnologia sérios, como no caso do Carlos. Meu canal também é um canal totalmente técnico, assim como outros que já participaram aqui, então vale também dar uma conferida, eu acho que... O Luiz tem um canal legal também no YouTube, Luiz. Vou deixar o link aqui. Faz mais de ano que eu não posso, não. Eu tô sem tempo. Não, mas eu gosto das coisas. Viu, Matheus? Já te dei a dica, tem umas coisas bacanas lá, viu? Tô sem tempo. Vou olhar. Um dia ele postou um vídeo lá, e eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso no meu canal. Ele, cara, tô sem tempo. Aí ele mandou a foto, ele tava com o cabelo grandão, assim, ele parecia o Conan, bárbaro, só que ele tava todo barbado, assim. Cara, eu não tô nem dormindo. Isso foi 2021. Mas tá vendo, ó, como ainda é importante? É isso que eu... É importante. Só curiosidade de custo, vocês têm ideia de quanto custa manter uma operação com IA? A gente está falando aqui de laboratório, mas eu estou falando de business mesmo. Seu business depende de IA, tá? Porque lá nas CIAs, nós temos em torno de 30 agentes conversando com o cliente, com o técnico, né? Vocês têm ideia de quanto custa manter tudo isso, o desenvolvimento? Eu caí para trás, eu vi a fatura semana passada da firma lá. São 3 faturas, tá? Google, Gemini, OpenAI e
OpenAI, Gemini Anthropic. e Anthropic. As três dão $1 milhão por mês. De dólares. Nossa senhora. Isso, Tá isso doido. porque está subsidiado, né? Imagina quando o subsídio acabar. Quando acabar. Só quero ver, mas assim, hoje a realidade é essa, porque a gente utiliza, né, para acelerar o desenvolvimento e acelerar as entregas, mas no negócio, na operação do dia a dia, liga para você. Cara, é muito legal ver as gravações. Olá, eu sou a Jéssica, né, sou assistente da Sears. Por que você tem uma hora de serviço agendada aqui para daqui a 2 dias para ver o seu refrigerador? Né? Aí a outra lá assim, você é mãe IA, né? Aí a IA assim, eu sou mãe IA, mas você se incomoda com isso? Nossa, cara. Aí tem uns que não, assim, eu não gosto de conversar com IA. Ah, que pena, mas você quer resolver o problema? Eu preciso. Aí eles resolvem o problema assim. Tá, mas você gostou de resolver o problema? Ah, eu gostei. Ah, fico muito lisonjeada. Então, é muito custoso, né? Então, isso é um ponto de reflexão aí, Muito. fica a dica, né? É muito caro. Não, e é interessante interagir com. Eu fico assustado, né? Eu pedi para o browser resumir o meu artigo, né? Falei, olha, o que é que tu acha aqui do meu artigo que eu escrevi o último? Que é aquele artigo que eu meto o pau, né? Aí eu fiquei assustado, cara. Fez uma resenha legal, sabe? Tipo, a IA fez uma resenha legal. Você é muito ousado, a IA falando comigo. Você é muito ousado, mas você tem um ponto, eu gostei do seu ponto de vista, não sei o quê. Aí eu... Caralho. Eu queria estar afiado, né, com os conceitos quando a gente falou de DDD. Lembra? Aquele episódio de DDD que a gente conversou? Né? Daí antes, o que eu fiz? Eu fui almoçar em Penha, né, e eu e a Letícia fomos conversando com o ChatGPT por voz no carro, sobre DDD. E fomos falando e tal. Cara, conversa de boa. Aí quando tem alguma coisa que ela fala, que ela alucina, você corrige. Só que isso que eu tô falando, ela tem alucinado menos. Né, de uns 6 meses para cá, eu tenho notado que a alucinação dela tem diminuído bastante. Não alucina mais tanto como alucinava antes. É isso. Quais livros você recomenda para a galera aí que está assistindo a gente relacionado a esse tema que a gente conversou agora? Cara, o que eu escolhi para esse episódio foi isso aqui, ó, Pragmatic Programmer, tá? Porque mais do que nunca você tem que ser pragmático, tá? De como resolver os seus problemas, atacar os problemas de maneira correta, definir as estratégias corretas de você pensar no problema. Né? Tem um capítulo aqui que eu acho muito bacana, aqui, que eu acho que o Matheus ia gostar de ler, é o Pragmatic Paranoia. Né? De você pensar nos contratos. Cara, é muito bom, né? Mas lá no capítulo 7, lá que é enquanto você está codando, ele fala lá, test to code, teste. Então você tem que saber, esse aqui é um bom livro, tem um bom compilado de boas práticas de engenharia, que você utiliza em PHP, em Java, com IA, sem IA, é muito bom, né? Dá para fazer isso. E quando você utilizar um sistema complexo demais de IA, cita o Martin Fowler, padrões de integração. Tá, você cita, a IA se acha muito bem, porque hoje ela tem esse contexto, ela consegue achar. Realmente, a implementação no Facade aqui vai te melhorar, de esconder a complexidade do negócio, traz isso. Aí ela consegue, com esse contexto, fazer outras coisas também. Então, de novo, saiba fundamentos. Essa é a mensagem do episódio. Os livros eu vou deixar com o Luiz, já falou dos livros bons aqui, né? Eu estou lendo mais artigos científicos por conta da universidade, mas eu posso deixar uma série que trata como IA e consciência, que é a Westworld, se eu não me engano, que ela fala que tu controla a IA até não controlar mais. Então, para conscientização, acho que ela é bem, bem bacana de usar. Autonomia, controle, tipos de agentes, né? Então, acho que é legal. Depois pode colocar ali que deve ser bacana para a galera curtir. Eu ia recomendar o TID First, eu vou recomendar o TID First, do Kent Beck. Bem melhor que aquele outro livro, viu, Luiz? Bem melhor que aquele outro livro? Trata da mesma coisa, e é muito melhor do que aquele outro livro lá. E qualquer livro sobre TDD, seja do Martin Fowler, seja do Kent Beck,
Eu vou colocar o link aqui embaixo também. Porque eu falo isso porque acho que muito dos fundamentos que ainda estão por aí, né? Tipo, não mudaram, assim, depende dessas coisas na engenharia moderna, né? Assim, Modern Software Engineering, do Dave Farley também, e Continuous Delivery também. Acho que são coisas... Esse eu não tenho, tá? Eu tenho que comprar isso aí para ler esse livro. Tem que comprar. O Modern Software Engineering está na minha lista. Esse livro que a gente citou aqui, eles são base, eles são fundamentos do que a gente está conversando aqui, das coisas que a gente conversou aqui. E acho que é isso. E o que vocês andam fazendo da vida pessoal de vocês aí? Vocês estão, sei lá, vocês estão lendo, vocês estão assistindo, estão andando de bicicleta, enfim, no geral, assim, fica à vontade aí. Eu tô andando de bicicleta. Sério? Eu falei bicicleta. Depois... Não, faz exercício, você pega os vídeos anteriores, eu faço a comparação da minha carinha, que se diminuiu. Que antes era assim, né? Então, assim, eu estou dedicando muito tempo para andar de bicicleta. Né? Meu tempo livre, tempo dedicado a queimar calorias. Menos pudim, mais bicicleta. Boa. Não, o esporte é bom, né, cara? Como eu tô... Esse semestre eu peguei na universidade de segunda a sexta, então segunda a sexta eu tô lecionando. Aí final de semana eu quero mais também, como de prática, eu já falei em outros episódios aqui, ficar com a família, daqui a pouco vou sair com eles aqui. E diminuí a academia assim bastante, porque não deu de fato tempo. Meu filho começou a estudar de manhã, então eu acordo 6 horas da manhã, levo ele para a escola, vou trabalhar, chego na universidade, já chego quase 10 horas, eles já estão dormindo, então saindo daqui eu vou esparecer mesmo. E de vez em quando o dia tem aí 32, 36 horas, eu assisto uma sériezinha, deitado na cama e vou dormir. Mas continuo tocando meu canal aqui, né? Acabei de receber uma notificação só para informar que bati 950 mil visualizações. Vamos tentar chegar a 1 milhão, já pensou? Tudo começou com uma treta e uma confusão e hoje estou com quase 1 milhão. Caramba. O Java sem internet, tá vendo? A internet te salvou. Por que tu foste brigar com ela? Então, já aproveitar o espaço para agradecer, então, todo mundo que está acompanhando, agradecer o Carlos pelo convite de novo, né, por estar aqui, e a gente sempre está se ajudando aí, conversando no privado. Boa. Eu vou assistir, sei lá, anime. Estou assistindo Jujutsu Kaisen, a terceira temporada, acho que é a terceira temporada, sei lá, a última temporada, né? E One Punch Man também, a temporada que eu perdi do One Punch Man. E, sei lá, estou tocando guitarra, estou tocando muito Nirvana. Eu comprei um pedalzinho lá que imita o clone, né? Na verdade é o clone, né? A versão mais atual do clone faz o som de choros do Kurt Cobain. Enfim, estou tocando muita guitarra. Acho que é isso, né? Também da minha parte. Falando de série, tá? Eu não sou muito de acompanhar série, mas eu assisti Fallout. Eu vou confessar a vocês que a minha cabeça de paranoico explodiu, porque tem muito a ver, velho. No último episódio que a gente conversou, foi falar do Fallout, ele disse que ia assistir. Eu também disse, eu assisti os 2 primeiros, mas não tenho tempo, cara. Mas... Cara, naquela época eu terminei. Eu assisti tudo também. É muito bom. Assista. A história é muito bacana. Boa. E é isso, eu deixo aberto para despedida. Agora sim, ordem alfabética, por favor. Despedida? Cara, estamos por aí, sempre ajudando, né? Quem precisar de ajuda, manda mensagem, sinal de fumaça, pombo correio, pudim, qualquer coisa, a gente dá um jeito de ajudar, né? Dá um jeito de conversar. Às vezes não respondo na hora, né? Porque eu tô muito, muito assoberbado, mas assim, sempre tento ajudar todo mundo, né? Mas foi um prazer de novo aqui, Carlos. Tá? Sem precisar, dando certas agendas, né? A gente está sempre aí para ajudar. Beleza, então agradeço também de coração ao Carlos, ao Luiz, né, por mais esse episódio gratificante demais. Eu sempre gosto de participar. Quando o Carlos manda mensagem e eu tenho que recusar porque não bateu a agenda, eu fico muito chateado, cara. Muito. Cara, e hoje ele me chamou ali. Ele que liga assim, vamos gravar hoje. Cara, tá lá não sei aonde, tá com... Então, era isso que eu ia falar, né? Desculpa, Não, porque daí eu gosto demais de participar, os convidados são tudo gente boa, os temas são bons, da nossa área,
Daí o Carlos manda mensagem, tipo, numa quarta tarde, vamos, cara, não dá. Não, foi na última sexta, eu falei, cara, é fechamento de semana que não tem como. Daí hoje ele mandou a sorte, a minha filha tava com meu celular vendo YouTube, e eu vim no computador dar uma olhada no WhatsApp, o Carlos, a mensagem. Vamos, agora, deu tema. Que tema, rapaz? Entra aí, vamos. Daí foi. Mas é isso, pessoal, só agradecer mesmo, precisando, só me encontrar aí nas redes sociais também, que eu vou estar disposto a ajudá-los, e claro, se eu precisar de ajuda, eu vou perguntar para vocês também. Valeu. Boa. Aqui não tem esse negócio de tema não, viu, pessoal? O pessoal descobre na hora. Não, é para você às ver vezes... que assim, a gente dá conta porque é sempre da surpresa, né? Senão não tem graça, né? Tem que ter a emoção, né? Tem que ter emoção, tem que ter o medo. Então, eu tô brincando, pessoal, que é isso. Enfim, eu queria agradecer a presença dos senhores. Assim, geralmente nessa parte eu desligo logo, mas eu vou ter que falar um pouco aqui, porque esse é o último episódio da temporada. E eu queria agradecer a galera que acompanhou aqui, todos que vieram nessa temporada, nas outras temporadas também, acho que, sei lá, tem uma frase, eu não sei de quem, não estou lembrado de quem agora, diz assim, que se eu consigo enxergar as coisas é porque eu subi no ombro de gigante, né? Então, eu considero isso, todo mundo que veio aqui, todas as pessoas que vieram aqui no meu canal, todos vocês são gigantes. Para mim, e acho que para o público também. E acho que essa temporada foi muito legal. Assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça, até falei no começo da temporada, que a sexta temporada é sempre a melhor de todas as séries. É muito difícil ter uma sexta temporada que não é boa, né? Muito difícil. A não ser que, às vezes, a série começa a degradar da segunda temporada para baixo, mas se ela está em subida, a sexta temporada E eu acho que foi a mesma coisa aqui, assim, pelos números que eu vejo aqui, pela resposta da plataforma também. Mas, enfim, é isso. E eu queria agradecer a vocês. Assim, como eu falei no último episódio, não tem muita coisa programada, não tem uma frequência. Por coincidência, vai ter um episódio semana que vem, de novo, falando sobre esse tema desgraçado, que é AI, LLM, mas eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar isso, porque eu não estou nada no hype, não. O meu canal é para minha filha, fico muito preocupado com ela e com a saúde mental dela, então eu não nado no hype, eu gosto de nadar nos fundamentos, nas tecnologias, etc. Mas o próximo, vai ter mais um episódio sobre essa desgraça aqui, que seja. Enfim, muito obrigado a todo mundo, e essa foi a sexta temporada, e dê tchau e imite o som, senão você não aparece. Tchau, tchau. Tem que falar. Valeu. Tchau, tchau, Valeu. tchau. Tamo junto.